Olá, pessoal do canal Segurança e Defesa TV, saudações. Hoje a gente vai conversar, bater um papo com o Dr. Pablo Canhadas. Isso. Quem é esse cara? Ele é advogado que está defendendo aquele militar federal que sofreu covardemente um ato de tortura em locais assim, como é que eu vou dizer, cara? Região posterior das nádegas mesmo. Ele apoiou na É, bunda, literalmente. mais do que isso, você vai desenvolver essa conversa, porque não é só a batida, me parece que teve atos sexuais violentos contra ele, numa análise talvez Numa análise mais ampla. puxada. É que, como depende muito da intenção, né, da lasciva satisfatória, o caso do ato sexual ou não, então, mais uma ação de imprópria do que A gente, uma a gente, a violência gente vai sexual de entender verdade. esse caso ganhou repercussão, foi para as mídias televisivas, foi para as grandes mídias, o UOL, Terra. Nós já publicamos um vídeo sobre isso, nós publicamos também na revista Sociedade Militar e hoje eu convidei o Dr. Pablo para conversar sobre isso, mas antes eu preciso dar um recado para você que é policial, você que é militar, veterano, pensionista. Você que quer voltar a estudar ou quer que seu filho faça uma boa faculdade ou uma pós-graduação, curso de extensão, quem está patrocinando esse vídeo é a Unifecap. Unifecap, não sei se você sabe, hoje é um centro universitário que está com 50 unidades em todo o Brasil, são mais de 50 mil alunos, e para os militares, para os policiais, o Marcel, que é o dono de lá, eu conheci ele, inclusive ele era fiscal do estado aqui, né? Ele falou que para polícia, para militar, a mensalidade é uma das mais baratas que tem. Então essa é a parceria que a gente fez, se você tiver interesse em estudar, QSJ tá baixo, tá com muito consignado. Essa policial é assim, né? Vai lá, procura o Marcel, detalhe, tá, o contato tá aqui na descrição desse vídeo. Unifecaf, um abraço, Marcel, obrigado pela parceria. Ô Pablo, vamos conversar sobre esse caso aí que ganhou repercussão midiática nacional. Mais um problema para as Forças Armadas administrar. Talvez, você vai me explicar se houve ou não conivência dos oficiais. Eu quero saber essa história, porque tem muita desses comentários aqui no canal. Mas antes de começar a ouvir, eu fiquei sabendo que você era policial militar, é isso? Foi isso mesmo. Eu entrei na polícia muito novo, né? Com 18 anos eu já comecei a prestar o concurso. Com 19 anos já iniciei a escola de soldado. Me formei em Campinas em 2002. Entrei em 2 de abril de 2001 e me formei 2 de abril de 2002, né? Um pouquinho mais para frente por causa da progressão do estágio probatório. Permaneci na corporação por 17 anos. Saí devido a um acidente e a intenção aí que já era advogar por causa de influência da minha esposa. Então, fiquei 17 anos na corporação. Caramba, e aí você fica 17 anos, policial, fez direito, passou na OAB, saiu da polícia. E você acha que por ter sido policial militar em São Paulo, essa prática, né, na atividade militar, te deu mais conhecimento para advogar nessa área? Porque você é advogado da área militar e da área administrativa, né? Sim, sim. Inicialmente a faculdade eu fiz ela principalmente para auxiliar no serviço policial militar. Eu vi que a escola era um pouco carente de, principalmente procedimentos dentro do campo penal comum, né? O procedimento penal em geral, e eram umas dificuldades que a gente ia enfrentando no policiamento do dia a dia. E a história de antigamente, que você sempre tem que fazer uma faculdade, eu me identifiquei muito com o direito e iniciei fazer essa faculdade em 2003, sendo formado em 2008, né? E logo em seguida já fiz uma especialização de direito administrativo, já em 2009, se eu não me engano. E combinado com isso, fiz a especialização em direito penal militar. Nessa época, com o auxílio da minha irmã, que ela era gerente daquela LFG, antiga LFG, né, que agora fechou as portas. Luiz Flávio Então, Gomes. então eu fiz essas especializações com o intuito inicialmente de proporcionar uma capacidade funcional para mim. Então, eu tinha uma capacidade de entender até onde era discricionário ou não ali dentro do serviço policial militar. E isso me gerou muitas vantagens, que eu posso dizer para você assim, funcionais. Eu fui uma pessoa que eu nunca discuti com ninguém dentro de delegacia, porque eu sabia até onde o direito chegava. Então, isso foi muito impressionante.
E com o passar do tempo, com o serviço já exercido, eu conheci minha esposa em 2014 e ela e quando você institui família, você começa a pensar os caminhos que você quer seguir. Eu era um policial muito ativo, eu era um policial que direto estava no enfrentamento e isso gerou preocupações dentro da minha família. E eu comecei a analisar a possibilidade de sair e ser advogado por causa mais da segurança familiar, que foi a decisão que eu tomei quando meu filho nasceu em 2012. 12, então ele já 2012, tá tá, com 13 anos. não, perdão, falei errado. 2012 não. Meu filho. Caraca, velho, como esquece assim? Ainda bem que você É que eu esqueceu, nasci. ainda bem que você esqueceu a idade do filho, né? É, Porque não. se é da esposa, já, Da esposa eu sei certinho, ainda já mais que ela faz aniversário no Natal, é mais fácil. aproveita e já pede para ela deixar o like aí, que ela tá É, assistindo aí, né? certeza que ela está. Então, assim, Legal. no caso, meu filho ele nasceu em 2015, na verdade. A Tá. gente. 10 anos. 2016. 2016. E em 2016 eu já tinha prestado a prova para a ordem. A primeira fase, Tá, finalzinho de 2016 eu passei na primeira fase. tá. E aí, devido a um acidente que eu sofri, eu fiz a segunda fase da OAB, sofri um acidente motociclístico e eu recebi a aprovação da ordem em mim. Eu estava internado, ainda se Pô. recuperando de uma das cirurgias que eu estava fazendo. E já era uma opção eu sair da vida policial militar por causa. Mas você me contou que você gosta da PM, né? Tanto é que Sou hoje, apaixonado. ele mesmo ele fala assim: coloca aqui o logo da PM, porque é uma instituição que eu gosto. Não, não, E por isso que ele tá aqui, viu, gente? Então, eu defendo veementemente que a Polícia Militar, em todo o seu, não só do Estado de São Paulo, mas em si, a gente tem mais conhecimento interno da Polícia Militar do Estado de São Paulo, é a instituição mais linda do mundo, mais capacitada. Quando você lê a instituição em si, quando você pega a instituição e vê o que ela é em si, é impossível você não se vislumbrar com aquilo lá. Eu entrei na polícia, eu descobri o que era ser policial dentro da polícia. Eu descobri o que era a polícia militar dentro da polícia. E até hoje, para mim, ela não mudou. A gente tem algumas situações, como em qualquer outra corporação. Mas se você for levar ao pé da letra, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, se não é o maior efetivo recorrente, está entre os maiores. Havia discussão quando a gente estava na Polícia Militar que a Polícia Militar perdia para o Exército Brasileiro. Se você descontar quem é serviço obrigatório, a PM do Estado de São Paulo ainda é maior. Chega a ser maior, se eu não me engano, ainda que o Exército da Argentina. Então é uma força policial impressionante. Formada de ótimos profissionais. Se a gente tiver 0,1% de alguém que dá problema, você entendeu? É que o que dá problema chama atenção, mas a gente tem uma instituição impressionantemente linda. E isso eu falo institucionalmente e formada fisicamente. legal. E a sua vinda para cá é justamente para mostrar esse conhecimento que ele tem, referente ao direito militar, ao direito administrativo, e mais do conhecimento em direito também, que ele foi policial. Então, a gente traz uma pessoa que tem conteúdo, um advogado muito conhecido na área policial militar, na área da defesa, e ele até me falou, obviamente que depois ele conversa sobre isso, se ele PAD, ele faz pro bono aí para os policiais aí. Então, desce aqui, já faz o contato com ele, não pede para mim o contato, na descrição do vídeo tem um contato dele, você entra e fala com ele no WhatsApp. Cara, sobre o caso que teve repercussão nacional, 6 militares agrediram um outro soldado, e me parece que eles foram expulsos, né? Conta para mim, resume esse caso que ganhou visibilidade nacional. Inicialmente eu tive contato com o caso pelo meu cliente, né? Uma das vítimas, né? Só ampliando, foram 6 militares que agrediram outros 6 militares. Então são 6 vítimas de agressão. São 6 agressores e 6 vítimas de agressão. Inicialmente ele explicou para mim o que teria acontecido. A história é aqui narra nos autos, que o caso deles falarem para eles organizarem um local, depois mudava o local. Nessa primeira alteração de espaço que ele se deslocou, ele foi até uma câmara frigorífica, e nessa câmara frigorífica ele já foi, inicialmente ele já foi agredido, e ao meu ponto, violentado, físico e emocionalmente, conseguindo se desvencilhar naquele momento, porque ele começou a gritar, e os agressores com medo aí de um oficial, de algum superior, saber ali, ouvir o que estava acontecendo, liberaram ele. Nesse momento ele se recompôs. Ele estava amarrado. Nessa primeira vez, não. Nessa primeira vez,
mandaram ele abaixar as calças. Ele não quis abaixar as calças. Abaixar as Aí calças abaixaram as calças dele forçosamente. forçosamente e lhe agrediram com um cabo de vassourão, esses vassourão de Mas limpar o chão. seguraram ele. Seguraram ele de Derru- bruços no chão, deram um chute nas pernas dele, jogaram ele de bruço no chão, passaram o cabo de vassoura entre as nádegas. Não houve introdução, você entendeu? Mas passaram o cabo de Não vassoura foi entre as empalado. nádegas. Não, não foi empalado. E ali começaram as agressões. Ele relatou no depoimento dele que foram pelo menos 3 golpes ali, porque o cabo de vassoura quebrou. Deram 3 golpes nele, aí o cabo de vassoura. Peraí. Isso aqui, gente, isso aí não está nas mídias. A gente está falando com um advogado que defendeu essa vítima. Tô vendo que se não for tortura, Eu vou explicar. Às vezes você vê no meu semblante, não é que eu tô sorrindo, eu tô incrédulo. É uma situação claro, pô. de você não. Parece hilário, parece que é Não, uma brincadeira. parece que uma brincadeira, isso daí, doutor. Isso parece que tá daí, inventando isso daqui. Mas não, é sério. Pegaram ele inicialmente e falaram: ó, vai arrumar o setor X. Ele saiu para arrumar o setor X. Chegaram lá, ele estranhou a movimentação, tava meio estranha, mas tem que arrumar aqui, já tá arrumado. Não, então vai pra câmera fria 3. Aí ele saiu de lá, foi até a câmera fria 3. Na câmera fria 3, já deram o papo pra ele. Falaram assim, ó, ou você vai por bem, ou você vai por mal. Falou, não, ninguém vai pôr a mão em mim. Não, porque todo mundo vai passar por isso, não, ninguém vai pôr a mão em mim. E nisso daí, seguraram ele. Dois agressores seguraram ele. a partir desse momento eu já tenho o crime configurado. Aí, sem discussão. Nesse momento eu já tenho o crime, crime militar. Pelo menos a ameaça. Se Crime você militar, vai, dentro do quartel Se você e não entre for- militares. Isso é indiscutível. Aí já seguraram ele, abaixa as calças. Não vou abaixar. E forçosamente abaixaram-lhe as calças. Nisso que lhe abaixaram-lhe as calças, ele não sabe dizer quem foi, mas lhe deu um chute nas pernas. Aquele famoso chute lateral, que um pé bate no outro e ele caiu ao solo. Ele caiu ao solo, seguraram ele de bruço e aí começou as agressões. Ele, a princípio, tomou de 2 a 3 golpes nessa situação. Fica difícil pro... Em quais regiões do corpo ele tomou? Nádegas, posterior de coxa, cotovelo. Causou hematoma. Não, você não viu as Não, fotos. eu vi as fotos, tá? Não, As fotos absurdo, absurdo. Aquela imagem de sangue pisado, sabe? Sim, eu tenho as fotos aí. É absurdo. As lesões foram impressionantes. E nesse caso, num dos golpes que ele tomou quando no chão ainda estava, quebrou o cabo do vassourão. Nesse momento, um dos agressores catou ele pelos pés e ergueu. Ele é uma pessoa meio franzina. O meu cliente ele é magro, ele é pequeno. Ergueu ele pelos pés, colocou de ponta cabeça como se num pau de arara estivesse. E aí veio novamente, já com o cabo de vassoura quebrado, ele deu-lhe outro golpe nas nádegas. Nisso daí ele começou a gritar e os agressores com medo de algum oficial ou algum superior. Doutor, ele foi tratado como um animal. Não, pior. Você me desculpa. Isso está narrado nos autos do inquérito policial? Não só narrado nos autos do inquérito, como faz parte da denúncia. São agressões severas. A promotora de justiça já até estabeleceu inicialmente um ressarcimento financeiro a nível de danos morais. Claro. Você entendeu? Então, dentro do padrão, é o que eu falo, saiu muito da história de ser um batismo, saiu muito da história de ser uma inicialização. Eu vou fazer uma comparação absurda. Eu no 8º Batalhão, em 2002, a minha inicialização foi doar sangue. A gente ia em bancos de sangue em Campinas, o sargento falava, preciso de 15 voluntários. O ralo nosso era isso. O ralo nosso às vezes era correr, vamos correr até o Taquaral e voltar, corre 30 km junto com o sargento o sargento no pelotão. Não existia isso de pegar e descer o sarrafo no cara. Apesar que... Mas isso aí foi que ano? 2001. Não, 2000... do caso do militar que isso foi agressão. 2025. Então a gente não tá voltando lá na história. Tá não, o que aconteceu agora. Ontem, né? Ontem, né? Quando eu comecei a ter comecei a frequentar o exército agora dessa vez por causa dessa situação, então você vai lá levar ele no médico, você vai lá ser ouvido, fazer uma intimação, mexer no processo ali internamente, eu olhava para o militar que ali estava, que o cara olha para você com desdém, né? Esse soldado mimimi, onde já se viu fazer essa reclamação, tipo aquela situação, todo mundo passa por isso daí.
Aí você chega pro. Isso, eu tô falando Você, do. você foi na unidade que ele sofreu Eu essa fui na unidade agressão. que ele sofreu agressão para passar ele pelo médico. Eu quero saber como que foi. O comandante da unidade te recebeu, Não, doutor? não, eu não fiz contato com o comandante da unidade. Eu fiz Ele não quis contato. saber Não, de não, não, você? não, não, não. Porque as interações que eu tive foi direto com o corpo jurídico. Então eu conversei com o capitão. Você não acha que aí o comandante deveria ser ouvido? Cadê o Relações Públicas do Exército para poder colocar ele nessa situação? Mas Porque eu aí, acho que mas você o diretamente. chamou como testemunha? Não, 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 porque Ele é o pelo que nesse. eu conheço das Forças Armadas, do ambiente militar, até de delegacia, eu tenho um responsável. Ele foi Sim. ouvido no processo? Não, acho que não, muito pelo contrário, não, não vai chegar nele. Eu acho que nesse caso ele é só o presidente, né? É diferente do nosso. Eu falo assim, né? Dentro da polícia militar, se acontece qualquer coisa no pelotão lá do Cafundó do Judas. A gente vai lá em Dracena, né? Lá em Dracena aconteceu alguma coisa. Rosana, verdade. O comandante do CPI de lá. Não é ficar sabendo, ele vai no pelotão. Você entendeu? Eu recebi, nossa, eu lembro o nome, Coronel Érico Hammerschmidt, um nome bem difícil. Essa época ele era capitão, se eu não me engano, ou ele era major, se eu não me engano, na área do 19, alguma coisa assim. Deu um probleminha ali em Cosmópolis, que é um buraco de cidade. Não deu 5 minutos, o homem tava lá. Capitão Sorge, comandante do 36 BPM, capitão, desculpa. Coronel Sorge, na casa de tenente-coronel, ele era comandante do 36 BPMI. Deu um problema com um policial no posto de combustível, não deu 10 minutos, o cara tava lá. Como você vê, você sendo advogado de defesa, claro que tem o Ministério Público, né? Você estava talvez substituindo ou ajudando o Ministério Público na denúncia. Os oficiais não participarem, não querer conversar com o advogado. Você acha Essa que delegação de função que o comandante do exército fez foi a pior relações públicas que ele podia ter feito. você Ele acha deixou que o capitão-chefe do IPM, o subtenente-chefe de seção, o tenente-chefe de seção conversar com a vítima da agressão. Eu não sei no caso das outras vítimas se você teve acha que algum. estava contaminado o inquérito? Eu estou chegando a essa Não, conclusão. não, não, Não? não, 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 Não não, houve a não, não, porque contaminação. posso falar para Claro. você por que não? Porque seria se sujar por pouca coisa na visão institucional. A gente está falando de militares que estavam no pensamento do comandante-geral. Eles não são efetivos. No entanto, que a expulsão deles não foi um ato normativo. Foi simplesmente uma adoção do procedimento interno. Eles foram expulsos ou foram desligados? Desligados. Então não foram expulsos. Então, outra coisa que a gente precisa trazer a verdade aqui para a imprensa, que a imprensa ela amplia e põe palavra onde eles não foram expulsos Mas sequer. é a dificuldade Mas eles são do público militares. externo, mas é a dificuldade do público externo entender qual é a relação Cara, mas nem expulsos eles foram. Não, porque para expulsar você tem um procedimento muito moroso. Doutor, outra coisa. Eles foram presos em flagrante? Não, também não. Você entendeu? Eu sei que essas até- perguntas não, eu tô. então, hoje, pela linha de investigação, pela linha da investigação que foi feita no quarto, eu acho que eles seriam presos imediatamente se no ato da situação o meu cliente tivesse chego lá no serviço de dia e falar, aconteceu isso. Ali eles iam pensar eles, puxar um para cada canto, conversar. Mas não teve isso. Eles tiveram tempo para conversar. Eu tenho nos autos solicitação de oitiva de testemunhas que vão comprovar que o cabeça das agressões colocou a tropa em forma, a tropa do rancho, no caso, né? Colocou a tropa em forma e falou: ó, todo mundo aqui tem que falar que o fulano estava no meio da brincadeira, que ele estava dando risada e que ele aceitou isso daí. Eu tenho testemunhas para isso. Coação de testemunha no curso do processo. Você entendeu? Então, assim. Esse era um cabo. Esse é o cabo? Na realidade, eu não posso afirmar para você quem foi a pessoa que disse. Porque, Tá. como Mas era um estável ou era Não, um. não, não. São todos esses temporários. Assim, a relação de efetividade desses militares com o Exército Brasileiro é aquele militar obrigatório. Então, ele não vai. Até ele responder um processo, eu acho que para a economia processual, desligar foi a melhor coisa a ser feita. Já não quero você, já não vai receber para poder estar respondendo um procedimento. Então, eu desligo você e você vai responder o crime. Então, eu não preciso abrir uma sindicância, eu não preciso abrir um procedimento administrativo. Cara, mas quando eu vejo isso, doutor,
Eu vou fazer as perguntas que o nosso público faria aqui. O Aham. nosso público essencialmente são Sim. militares, agentes de segurança, policiais, veteranos, pensionistas e entusiastas. Quando eu desligo, eu deixo de tomar outras providências necessárias dentro do direito administrativo. Por exemplo, se eu tenho um procedimento administrativo demissionário, Você eu impede, impeço esse rapaz porém, de voltar a qualquer serviço público em 10 mas a anos. relação dele com o exército não é de funcionalismo público. Não? É característico deles. Mas eu posso abrir uma improbidade administrativa, eu posso buscar algumas coisas Hum, ou não ver isso. Aí, para mim confirmar isso para você, eu teria que catar o regimento interno do exército, estudar certinho qual que é por um negócio Mas que ao meu ver, é uma situação que não deve ser nem prevista. Claro, obviamente que as polícias militares são muito mais desenvolvidas no direito administrativo em razão de N coisas em relação às Forças Armadas, por circunstâncias diversas do dia a dia. O militar policial é muito diferente do militar federal. Por N coisas, missão diferente, relacionamento com o sim. público. Não me parece, quer dizer, me parece que essas pessoas ditas expulsas, que foram apenas desligadas, saíram ganhando. Administrativamente, certeza. Administrativamente, porque se isso Apesar que- acontece na não, polícia militar, no bombeiro militar, Não, nunca mais presta um concurso. nunca mais presta um concurso. Nunca mais se encaixa em nenhum serviço público. Nenhum. Mas eles, funcionários públicos, não são. Então, assim, eu entendo. Eu vou entrar numa série que posso até estar falando besteira, porque eu não lido com esse público. O público temporário do Exército não é o meu público de atuação. Tá? Mas, diferente de um aluno soldado da Polícia Militar, diferente de um aluno sargento da ESA, que prestou um concurso com edital, tudo mais, eles são provenientes do serviço obrigatório, que é uma imposição colocadas a eles, você entendeu? E que eles estão lá simplesmente na verdade, no entanto que é EV, porque é efetivo variável, ele está transitório naquela situação. Mas o Código Penal já fala que, para todos os efeitos, recebendo ou não recebendo transitório ou efetivo, ele responde como funcionário Por isso público. que ele né? está respondendo criminalmente militar. Tá Ponto. certo. Então, o Tá. procedimento cabível para isso, que eu também entendo, Tá. que é a história dele responder. Não tem o porquê o Estado gastar com um temporário e fazer uma sindicância de uma transgressão de agredir subordinado, se ele já vai ter a máxima, diferente de nós na polícia, eu acho que o Exército não tem essa aplicabilidade em duas esferas. Tá. Você entendeu? Ou é crime e quem resolve é o TJM, ou é infração administrativa quem resolve é a administração. Na administração, beleza, eles foram desligados. Faz-se, eu não sei, por isso que eu falo, não é meu público-alvo. Sim, mas eu eu sempre penso assim. Eu posso estar num ato falho aqui de falar que o Exército fez errado. Não, Porque sim. pode ter, sim, e outra. Antigamente, quando foi feito o PAD, falavam-se que iam demitir o policial em 45 dias. Que a gente sabe que não é realidade. Quem diz pra mim, e isso porque não é meu público-alvo, então eu não estudei sobre isso, mas quem diz pra mim que esse procedimento dos caras não foi uma semana resolvível pra poder desligar eles? Então quem diz pra mim, e esse ato em si eu não tive acesso. Eu tive a informação o dia que o meu cliente foi lá ser ouvido, que eles teriam sido desligados. E a informação que me passaram, que eles foram desligados. E quem tocou o inquérito foi um capitão. Um capitão. Um Não vou capitão. lembrar o nome Geralmente dele é agora, capitão, mas né? um Nas capitão. unidades militares, né? É bem. E o Exército mencionou ou citou que eles vão responder na Justiça Militar da União. Isso já estão respondendo. Já foram denunciados pela promotora pelo crime do 209 parágrafo. Não, 209 caput. E O que é o 209? É a lesão corporal leve. Leve? Mas Leve? leve. Leve? Leve. Você tem filho? Foi o que eu perguntei. Deixa eu perguntar para você que tá me assistindo aqui, para entender a gravidade. E por isso que a gente faz os podcasts desse nível. Às vezes tem o passapano da imprensa, às vezes as pessoas não interessam para o sistema. Essas fotos que vocês viram aqui, nesse vídeo que o Dr. Pablo está defendendo a vítima e está buscando a reparação por danos materiais e morais da União, e acho que vai conseguir. Cara, imagina se fosse seu filho. Ponto. Não, então... Comenta aqui embaixo agora. Leve? Não, Quebrar um cabo de vassoura vou no voltar ânus? até na conversa. Não, e não parou aí, né? Porque a agressão teve duas fases. Porque depois que ele escapou desse local, ele foi abordado em outro depósito.
E lá houve mais agressões ainda. Cara, mas você falou isso pro presidente do inquérito? Oh, eu cheguei dentro Então do quartel a então primeira isso vez. vai voltar com cota ministerial, cara. Não. Aí o que que aconteceu? Nessa situação, após a denúncia, quando eu tive acesso aos autos digitais, quando eu vi que a denúncia está em leve, eu falei, opa, peraí, não. Hoje eu ainda confirmo. Inseri porque o juiz determinou que eu me nomeasse como assistente da promotoria ou só ia ficar olhando os autos de acompanhante. Então hoje eu solicitei habilitação como assistente de promotoria. Eu vou, se não houver nenhuma imposição legal, eu vou auxiliar a promotoria a tocar o processo. Então eu vou dar meu ponto de vista, eu vou fazer as solicitações e os requerimentos que eu quero. E o primeiro requerimento que eu fiz foi para que editasse a denúncia. Emende a denúncia, tendo em vista que ele, queira ou não, além das lesões serem visivelmente graves, tem exame de corpo de delito dizendo que as lesões são graves, ele já está há 45 dias afastado do serviço militar. E nisso, o parágrafo 1º do artigo 209 diz que isso é uma lesão grave, não leve. E a diferença disso é de que lesão leve, se eu não me engano, são até 6 meses de detenção. Agora, lesão grave são até 5 anos. E me parece aí que também a gente, não sei se foi abordado, o que a gente não consegue ver, que é a lesão psicológica irretratável. Não, ele é irreparável. É irreparável, a gente não sabe o que esse rapaz vai levar pro futuro, cara. Todos que estão nos assistindo, a maioria dos policiais militares, sabe que a premissa do policial militar, eu acho que é o sentido mais importante de você ser policial militar, é a capacidade de você conseguir analisar as pessoas. Quando você olha para uma pessoa, você saber o que ela é, literalmente o tirocínio policial. Isso eu trouxe para o serviço da advocacia para me conversar com meus clientes. Então eu sei se o cliente está falando a verdade, eu sei se realmente o cliente está. Eu uso toda a bagagem policial que eu criei nesses 17 anos e agora como advogado mais 8, para conseguir analisar meu cliente. E o meu cliente está quebrado, literalmente. Eu não estou sendo demagogo aqui. Meu cliente sofreu uma lesão corporal pífia perto da lesão psicológica que ele sofreu. O problema psicológico gerado no meu cliente hoje só um profissional analisando profundamente para ter ideia. Uma equipe multidisciplinar, Pelo menos. psiquiatra, Ele já tá passando psicólogo, médico. psicólogo, psiquiatra, você entendeu? Ele tá fazendo atendimentos pelo menos 2 vezes por E semana. quem tá bancando isso é a É o União? exército. Esse aí a gente não pode tirar o mérito dos caras, porque os caras já Já deram. viram que o negócio tá. Tem que Tem auxiliar, que. porque a Tem. ideia. Quando. Parabéns, comandante do Exército. É, Parabéns. a, Parabéns. assim. Pessoas assim, como que o senhor fez agora, defender a tropa é isso. Defender a tropa é isso. Parabéns. Eu não sei quem que é o nome, não quero saber o nome, mas parabéns. E nesse caso, eu vou. Não vou fazer juízo de valores, o exército interviu legal. Ele, inicialmente, assim que ele soube do que aconteceu, porque tudo estourou, quando eu falei, ele entrou em contato comigo, eu falei para ele, meu, primeira coisa que você faz, liga pro seu serviço de dia, explica pro seu oficial o que tá acontecendo e que você quer uma mão. Só que não deu tempo. Nessa de tentar ligar ou falar com alguém que ele mandou mensagem para 2 ou 3, final de semana, acho que início de final de semana, à noite, ninguém vai atender. Desculpa. Normalmente, o militar que trabalha de segunda a sexta, ele liga o celular, só vai ligar na segunda-feira. Ele não conseguiu contato por WhatsApp, por telefone e começou a entrar naquela síndrome persecutória, que eles vão vir na minha casa, porque o cara falou que se eu abrir a boca eles vão me matar, eles vão acabar com a minha vida. Ele recebeu a ameaça de morte. Isso. De morte não, que de morte teria que ser falada, né? Mas se você falar pra alguém, você sabe o que acontece. Vai ser Velada, muito pior. né? Não, vai ser muito pior. Agora você me fala, o que é pior do que se apanhar com um cabo de Deixa eu te de perguntar, vassoura no doutor. rabo? Como você é advogado, trabalhou na Polícia Militar do Estado de São Paulo por 17 anos, advogando por 8 anos, tem todo o conhecimento prático da vida de caserna, tem todo o conhecimento jurídico. Cara, eu pegar um rapaz, levantar pelos pés, é um ato de humilhação. Ele sem as calças, eu usava o cabo de vassoura para fustigar o seu ânus. Isso não é lesão, isso é tortura. Não, absurdo. Isso é E no meu tortura. ponto de vista também. Você entendeu? Mas isso tem que ser denunciado. E eu Sim. acho, cara, esse vídeo aqui é um dos mais importantes que a gente está fazendo aqui pelo canal. Compartilhe esse vídeo com autoridades que possam ajudar essa vítima. Compartilhe esse vídeo, porque isso não está certo. Nós não queremos servidores públicos ou as Forças Armadas, os soldados que estão para defender a nossa pátria,
que tem esse tipo de atitude, cara. É. E assim, a gente ainda tem uma grande resistência dentro. Tem muita gente assistindo a gente que pode pensar assim: ah, mas não foi tudo isso. Ah, não precisava de tudo isso. Tá, aconteceu isso comigo dentro do exército. Quando eu fui com o meu cliente lá, ah, eu tive, como que eu posso dizer? Eu tive diálogos com alguns militares mais antigos, que a gente sabe que antiguidade às vezes não é nem por ser posto, é um pouco mais rígido para a pessoa entrar na realidade atual. Eu, quando entrei na polícia, eles queriam eliminar o homus meganhus. Você já ouviu falar nesse termo? No 8º Batalhão, eles falavam que existia o homus meganhus. O cérebro dele está no bíceps. Então, quando ele pensava, ele fazia... E o bíceps do cara inchava. Existe esse tipo de gente? Existe porque ele foi formado dessa maneira, que ele tem que aguentar o pau. E é uma linha muito tênue. Então o cara chegava em mim, mas essa molecada de hoje tá muito mimimi. Eu virei pro militar, não vou falar graduação, falei, vem cá, fulano, dá uma olhada nisso daqui. Mostrei as fotos do meu cliente, das nádegas do meu cliente. Você tem um filho, né, que eu ouvi você comentando que você tem filho. Você imagina você coloca seu filho na mão de uma instituição mais antiga que o Brasil praticamente. Você entendeu? Exército de Caxias. Você entrega seu filho na mão do exército, que é pra cuidar, transformar ele num homem. Você entendeu? A transição da adolescência para a fase adulta, né? Porém, ele te entrega seu filho dessa maneira, eu ia matar. Falei, então, pô, você respondeu o que eu queria. Então, Se mas eu alguém acho que... agredisse seu filho dessa maneira, você ia achar que seu filho tá chorando por ser mimizento? Cara, Por mas ser Nutella, como eu ouvi falar pelo outro oficial? como é que é? O oficial falou o quê? Oficial eu falei errado. Eu falei errado quando saiu o oficial. O outro militar. Tá. O militar falou assim, essa geração Nutella. Eu falei assim, vem cá um pouquinho. Tá errado Olha aqui a isso aí. foto do cara. Eu até entendo. É só colocar, e se fosse seu E filho? se fosse um parente seu, não precisa ser seu filho. Se fosse um sobrinho seu, Seu irmão? você entendeu? Qual que seria a sua reação? E se fosse você, cara? Você ia gostar? E aí? Você entendeu? É que a gente fala, ele passou por uma situação que pode ter escalonado durante o feito? Eu acho que não, porque ele foi o primeiro a ser pego. Caramba, então havia essa possibilidade desse ato se Ah, perpetuar. Não, então, eles bateram em 6 pessoas. 6. Foram 6 soldados foram vítimas. No Mas caso, quantos ofendidos, denunciaram? Na verdade, que denunciou só o meu cliente. A E partir os do outros? momento. Aí eles foram puxados para dentro do inquérito como Cara, então ofendidos. é crime Eles são- permanente? Não, Estão em flagrantes permanente? Foi puxado para dentro do processo como ofendidos também. Então eles são vítimas também no processo. Porque quando. Nesse caso, a pena é somada. Não Não é pena sei, única. Não. Vai Não? ser eu acho que vai ser uma pena única. Mas não dá pra ser leve, cara. É que eu também entendo dessa maneira. Principalmente no caso. Nos outros rapazes, eu não sei quais lesões eles tiveram. Eu não sei se eles foram agredidos dessa mesma maneira. Tá. Eu não sei se a agressão pro meu cliente foi um pouco mais Tá. intensa, porque ele resistiu na hora e não quis se submeter ao que os caras estavam falando para ele se submeter. Então, assim, eu não tenho contato com as outras vítimas. Eu não sei o quanto elas sofreram. Porque, a princípio, elas, no depoimento delas, algum trecho que eu vi ali durante a oitiva dos outros, que não, foi uma agredida dessa maneira, aconteceu desse jeito, tinha mais fulano, ciclano e beltrano. Então, assim, eu vejo que com eles foi mais brando. O cara do meu cliente, ele tentou se matar. Porque talvez ele tenha reagido contra aquela agressão injusta, né? Pelo que eu entendi, Ameaças. logo que chegaram pra ele e falaram, vai por bem ou vai por mal, e ele falou que não ia participar, porque existe essa política lá dentro, viu? Qual Existe política? de não ser feito batismo, de não Ah, ser feito. tá. A instituição militar, a princípio, tem um programa de contenção desse tipo de problema. Então, eles instruem os militares a não fazerem, você entendeu? Mas o quão efetivo isso é, a gente sabe que não é efetivo, porque esses militares que bateram no meu cliente, eu tenho muita certeza que eles apanharam quando eles passaram de EV, de temporada, de E eles não obrigatório pra aprenderam? temporada. Mas eles aprenderam a apanhar. A gente precisa modernizar É a nossas história Forças do Armadas. trote da faculdade. Por que o cara que dá o trote nos caras da faculdade hoje Até tá alguém dando? morrer. Mas Até alguém morrer na mas faculdade. é o efeito como a manada. gente já viu. É o efeito Como a gente já manada. viu. Porque uma pessoa Estudantes individualizada... mortos na Sim, USP, estudantes mortos no interior do estado. Sim, e a gente, se a gente for abranger uma ótica maior de todo lugar, a gente tá mudando. Com o tempo a gente tá mudando? Tá mudando. Mas em todo lugar tem essa história de inicializar o cara. O que eu falo? Quando eu fiz faculdade, o trote era solidário. Vamos fazer um pedágio para fazer um churrasco da turma. Então fazia um pedágio, colocava o cara para fazer um pedágio, Tá ou certo. uma ação
para fazer uma festa para turma. Mas eu vi faculdades que o cara chegava lá e cortava o cabelo da pessoa. E isso pode não parecer nada demais, mas para alguém que às vezes tem um zelo específico pelo corte de cabelo dele, isso é uma agressão absurda. Você entendeu? O que é fácil, o que é simples para você, não vai ser simples para mim. As pessoas são totalmente diferentes. Então, eu falo que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Mas também quem bate um pouco aumenta um... Se você apanhar de uma pessoa, é uma coisa. Se você apanhar de 10, quem... uma briga de 1 contra 1 é um soco. Uma briga de 10 contra 1 são 10 socos. Então, vamos ser bem claro. Nessa história desse batismo, ele recebeu pelo menos 6 golpes de madeira. Pelo menos. Porque eram 6 militares agredindo. Você entendeu? Quando ele é bem clássico. Ele falou assim: ó, quando me levantaram de ponta-cabeça, eu tinha tomado 3 golpes enquanto eu estava no chão. Me levantaram de ponta-cabeça e me deram mais um golpe. Já foram 4 golpes nas nádegas. Quando me pegaram no outro depósito, que daí novamente o seguraram em 2 pessoas, e eles alternaram entre os 6 batendo no meu cliente, foram pelo menos 6 golpes, porque se cada um deu uma paulada, foram pelo menos 6 golpes. 10 golpes de madeira numa pessoa. Quem viu as fotos viu como que tava. Entendeu? É inaceitável isso daí. Mas é aquela história de você estar naquele grupo, que o grupo, se um tá fazendo, eu também posso fazer. Você entendeu? Vinda de uma situação que eu não posso confirmar se eles foram vítimas quando eles entraram de uma ação dessa maneira. Você entendeu? Eu não posso afirmar se superior estava ou não envolvido nisso, porque eu não tenho esse tipo de prova, mas falar para mim que dentro de uma unidade, para quem conhece Pirassununga, para quem conhece o 13º SMEC, para quem já trabalhou ali dentro de uma unidade daquele tamanho, ninguém viu 6, coloca adolescente, mas 6 jovens ali sendo agredidos sistematicamente. Tem algum problema acontecendo. Você chega de bota suja, os caras te deixam preso. É, bem lembrado, né? Aí quando bate não vê, né? Cara, você falou que teve dificuldade de acessar os autos do processo. Você acha que o Exército dificultou isso aí? Eu acho que não é nem uma dificuldade pessoal, mas é mais institucional. A gente está acostumado hoje com o sistema do ESAG, do TJSP, é muito bom. O EPROC é difícil, eu entrei agora no Tribunal EPROC. de Contas também tem. Todo esse sistema online que a gente está digitalizando deixou a gente um pouco mais, como que eu posso falar, folgado, né? Antigamente você tinha que, o acesso é bem mais, a informação é bem mais fácil. No caso, o IPM deles rolou físico. E eu não tive acesso aos autos do IPM em si, porque obrigatoriamente eu só estava acompanhando meu cliente. Meu cliente é Mas o vítima ofendida. você é advogado e ele é licenciado em administração da justiça conforme está na Constituição. Simples assim. Só que o Exército ele deve ter uma rotatividade de procedimento muito pequena. Então, a liturgia de tocar o procedimento deles deve ser muito escassa. É o que eu sou contra em qualquer instituição. Na polícia eu odeio isso daí. Você pegar um capitão de polícia militar para instaurar um inquérito policial militar. Não que ele não seja capacitado, porque se ele se empenhar, hoje um comandante de SJD, o cara destrincha. Só que a última vez que eu entrei no SJD, tava o comando de força lá me recebendo. Então ele tinha que me receber ali e sair para patrulhar. Então o problema hoje institucional é que você não tem um agente específico para aquela função. Porque hoje ele está ali porque ele é tenente, hoje ele está ali porque ele é capitão, hoje ele é o escriturário porque ele é sargento. Amanhã ele recebeu uma promoção, você entendeu? Vamos catar esse cara e... Amanhã ele vai ser comandante de batalhão. Mas ele rodou pela polícia inteira. Ele rodou 6 meses no SJD, 6 meses no P4, 6 meses no P2 e... Nossa, eu ia usar um termo muito feio aqui. Mas quem tenta se especializar em... Quem tenta fazer um pouco de tudo não se especializa em nada. É o pato. É o pato. Você entendeu? Não se especializa em nada. Conheci vários agentes na minha vida policial militar, pessoas que eram impressionantes em certos setores. Tipo, tinha um tenente Chacal, não vou lembrar o nome dele, mas ele era P4 do 36. O cara sabia de tudo de licitação. Mas porque ele foi cabo e foi oficial Chacal dentro do P4. Ficou 30 anos dentro do P4. Ninguém queria tirar ele de lá. Um senhor Calvo, não vou lembrar o nome, mas é gente boa, cara. Ele destrinchava o P4. E a gente não tinha problema no P4 do batalhão. Agora, você pega o capitão comandante de companhia para tocar uma IJ, o capitão que até ontem era tenente comando de força. Mas ele fez Barro Branco. Às vezes nem terminou a faculdade, nem completou. E ainda mais você falar de Forças Armadas, ele fez a MAN, né?
Que a carga jurídica é bem menor em relação Você ao entendeu? caso da Não, Academia a gente Militar não do tá Barro com um Branco. especialista do direito ali. Não, não tá. Você entendeu? Então, Ele é a primeira, formado para combater, eliminar o inimigo, né? ele não vai saber o rito processual correto. Ele não vai manter a liturgia. No Mas entanto, quando você não tinha sido nomeado eu não tive acesso ao IPM até agora. E como eu estou advogado, pedindo, como advogado, eu recebi um e-mail agora há pouco. você fez pedido? Fiz. Eu recebi um e-mail agora há pouco da primeira auditoria que qualquer petição que eu tenho que mandar, tem que mandar nos autos. Principalmente na habilitação do IPM. Porque eu tinha mandado um e-mail para eles, porque o IPM está sob segredo de justiça ainda, né? Ah, o IPM O está sob IPM segredo. que rolou está Mas sob segredo. o inquérito policial militar, ele é sigiloso, né? É. Ele não, exceto para advogado e exceto quando a prova já foi produzida. Ele tem ele não é Mas eu no público primeiro dia. porque para não Não, assim, eu dar, entendo isso. né? Mas o que acontece? Ele é sigiloso para o público externo. Isso, para advogado Tá? jamais. Mas a minha procuração está nos autos desde o primeiro dia. E aí eles me mandaram um e-mail falando que para mim poder me habilitar no IPM, eu tenho que mandar uma procuração para eles nos autos. E eu mandei um e-mail para eles outro dia e falei assim, mas já está nos autos. Fisicamente eu coloquei a procuração nos autos. Para acompanhar todo o processo. Você entendeu? E eu solicitei que eu queria fazer, acompanhar as oitivas de todo mundo. Claro. Entendeu? Porque Não faz sentido, né? não é nem pelo fato, é pela experiência. Vamos Claro. dizer assim, é pela experiência. A gente sabe como que funciona a administração pública, principalmente a militar. A administração pública militar, eu falo assim, uma vez eu chamei um sargento pelo nome, no 190, eu respondi um PD com 4 incisos, com 4 itens. Porque eu falei, em vez de eu falar sargento fulano de tal, eu falei, ô fulano de tal, porque eu fiz isso. Então você imagina num inquérito tão rebuscado que nem esse, com 6 acusados, com 6 vítimas, uma palavra que você falar errada ali, vai vir um inteligente, uma certa hora, fala, mas ele não podia ter falado isso. Ele não podia ter falado isso porque isso vai contra o preceito de tal item, de tal regimento. E eu vou comunicar e ele vai responder o procedimento administrativo por causa disso. Então, nesse sentido, eu pedi para acompanhar. E eu tive toda a liberdade para acompanhar a oitiva do meu cliente. Você entendeu? Então, até aí eu não vejo nenhuma irregularidade, porque eu também não teria a capacidade institucional de inquirir os acusados no decorrer do IPM. Agora, dentro do processo, não. Dentro do processo é outra conversa. E eu quero ter acesso a todos os documentos que foram gerados no IPM, porque eles vão ser utilizados tanto para minha ação diretamente no procedimento criminal, quanto em qualquer outra ação que for necessária para defender os interesses do meu cliente. Principalmente o fato de eu conseguir manter ele ainda em tratamento. Hoje ele recebeu uma visita do Exército para ser apresentado em Campinas, para, pelo menos assim, o título da apresentação é levantamento do afastamento de militar. Você entendeu? Então eu virei, o tio dele me mandou o documento e falei assim, mas como que ele tá? Me fala a real. Não, ele não tá bem, eu não consegui visitar ele hoje, porque a gente tava vindo pra cá. Eu falei assim, não, ele não tá bem, cara, ele tá à base de remédio, ele toma remédio e fica grogue. Eu falei, então você vai no psicólogo, vai no psiquiatra dele, conversa com os especialistas e vê qual que é a situação dele real. Pede pra fazer um relatório pra acompanhar ele no dia 13 lá em Campinas. Então dia 13 agora ele se apresenta em Campinas, depois de amanhã. E eu pedi para ele já ir acompanhado de todo o documento que ele tiver dos médicos que estão atendendo ele lá em Pirassununga. Mas a visão administrativa é essa. Quando o cara passar por uma situação de retirar ele do afastamento. Não é assim que se determina as coisas. Depois dessa repercussão que nós tivemos, desse caso específico aqui de 2025, pela notoriedade, pelas mídias publicando, você sabe se o Exército mudou algum procedimento, pelo menos o comando? Aqui é Comando Militar do Sudeste? Não sei. Se o comandante do Exército, se isso chegou ao ministro da Defesa? Ah, deve ter chego, né? E alguém ligou para, olha, doutor, estamos acompanhando o caso. Os contatos que eu tive diretamente foi Ninguém teve essa preocupação. De capitão, vamos falar assim, de tenente pra cima, não. Eu não recebi contato de ninguém. E assim, eu vou tirar o chapéu pro tenente, eu não vou falar o nome dele, mas o tenente da seção e o sub da seção lá que estão acompanhando meu cliente, porque eles são até chato. Toda hora tá ali pra ver o que tá acontecendo, se tá precisando de mais alguma coisa. Então eles estão sendo... O comandante da unidade não entrou em contato contigo? O comandante... Não, militar Sudeste, não sei se é Sudeste. Não, eu acho que aí a gente tá mas é pela repercussão.
Não tô... Mas Se não, mas esse sabe... caso for tortura, cara, Mas se não, for eu entendo caracterizado isso. como tortura, Mas no militarismo, você sabe como que funciona? eu não sei como é que é. Não! Não. Como é que funciona? Esse Conta aí pra gente. coronel aí não é promovido mais. Dentro da unidade dele. Você entendeu? Dentro da unidade dele, isso vai ser uma mancha na. E isso eu não falo por experiência. Isso eu falo por termos ali dentro do próprio militarismo. Eu vou falar pra você a nível do que eu ouvi ali dentro. Assim, isso daí vai acabar com a carreira de que estava comandando no local. Como que ele deixou isso acontecer dentro da unidade dele? E a gente sabe que até um certo ponto do militar, a promoção dele é por Não, merecimento. mas peraí. Se o comandante vai ter sua carreira manchada porque aconteceu na unidade dele, ele não fez contato contigo querendo apoiar as Não, investigações? comigo não, nem sei quem que é o Vocês que comandante. faltou sensibilidade? Falta, ou ainda tá tempo? Ou dá tempo de. Não, O que tá que eu, faltando aí? eu acho que ainda falta o militar, que é o militar antigo. Hoje o coronel de uma unidade dessa tem o quê? 35 anos de unidade de militarismo. Ele é aquele militar que praticamente, mal um pouquinho, tinha entrado numa das guerras mundial. Então ele ainda é o militar antigo, ele é o militar rígido. Diferente de alguns que eu conheço dentro da Polícia Militar, que estão. A Polícia Militar é bem melhor nisso daí. Ela tem o curso de aperfeiçoamento de oficial, acho que é o CFO, né? Carreiras. Eu tenho um colega meu que agora ele é comandante da rodoviária. Você vê o P5 dele, vamos dizer assim, né? Você vê a relações públicas pessoal dele é totalmente diferente. É aquela situação de que se ele tem um problema com um soldado da tropa dele, ele é comandante geral da Polícia Rodoviária e teve um problema na base da Polícia Rodoviária lá de Limeira. Ele vai lá. Principalmente porque ele mora para aqueles lados. Ma- Mas é assim, é um relacionamento direto com a tropa totalmente diferente. Você vai dialogar com o promotor, você vai dialogar com o juízo, talvez isso suba para sair da auditoria, vá para. Provavelmente eles vão Né? recorrer para um. E você vai estar lá. Sim, sim. Então, cara, e o comandante não falou com você? Não, não. Comandante da unidade, não. Cara, eu queria que você comentasse esse momento. Será que houve essa não sensibilidade do comandante? Porque o que a gente viu pode caracterizar tortura. E a tortura, ela vai envolver a instituição militar. Eu vou falar para Isso você. vai Se fosse a chegar. justiça estadual, eles estavam respondendo por tortura. Então, a gente conhece como que é Na na polícia, no se bombeiro militar, né? Se Nos fosse, estados. se fosse numa escola da Polícia Militar, onde 6 Qualquer recrutas, unidade da onde PM 6 ou do alunos bombeiro. soldados tivessem sido vítima de agressão de Não, 6 soldados o governador já teria sido chamado. Absurdo. Eu não estou falando de chegar ao presidente da República, Não, mas isso deve ter chegado ao ministro da Defesa. Certeza. E ninguém mostrou apoio à vítima. Você Eu só falou acho... até o tenente. Não, que eu Você falo. falou, até o tenente foi. Esse é o problema da delegação. O cara delega. Ô capitão, se vira aí. Não, mas se vira, mas a gente tá falando de humanidade, Mas de seres aí vai humanos, de pessoa pra cara. pessoa. Aí é onde eu falo que ele falhou. Eu acho que esse vídeo ele vai subir até Brasília. Não, mas certeza pelo Pô, público que a gente tem aqui. O vídeo vai subir a Brasília. E assim, seu contato tá aqui embaixo. eu acho que é legal, porque aí. Eu vou te contar uma história. Mas, cara, eu acho Básica. Eu sofri um acidente de moto no serviço policial militar. Me quebrei inteiro. Eu não morri porque Deus não quis naquele momento. Tive 11 fraturas, foi uma situação muito grave. Quando eu acordei na UTI, quando eu saí da UTI, que eu fiquei 12 dias em coma, eu fui para um quarto, deu 2 dias que eu tava no quarto, eu abri o olho, a primeira pessoa que eu vi foi o comandante do meu batalhão. Junto com a tenente médico, a capitã médica, acho que na época, a doutora Regina. Eles estavam lá. Como que você tá? Preocupação milhão comigo. Se você quiser, o Águia tá separado aqui para te levar para São Paulo. Olha a situação. E eu fui vítima de um acidente de trânsito. Pra quem não sabe, a Águia é o helicóptero da Polícia Militar. E eu fui vítima de um acidente de trânsito itinerary que a PM não tinha obrigação nenhuma institucional de me dar aquele suporte. Agora, o meu cliente ele foi vítima de agressão dentro de uma unidade militar por outros militares. Cadê o apoio pessoal? Eu vou tirar o chapéu pro tenente médico que tava lá. Do Exército. Abraçou-me. Literalmente. Chegou, vem cá, vamos sentar conversar. Do Exército. Do Exército. Tenente do Exército. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas o tenente do Exército, tenente médico do Exército, que atendeu ele já na primeira consulta após surto. Eu tava com ele lá, ele chegou, eu falei assim, doutor, eu sei como que é o atendimento, eu vou permanecer aqui fora. Você toma conta dele aí pra nós? Não, pode deixar, doutor.
chamou o menino para dentro da sala, fez todo o atendimento, ele saiu de lá com encaminhamento médico, o médico falando assim, ó, o que ele precisar, você pode ligar pra gente direto, você entendeu? Tá, Isso com o sub dando apoio, o tenente ali do lado, tá. mas parou nisso, Entendi. você entendeu? Tipo, eu tive duas inserções do militar de novo no exército, uma situação bem complicada, porque ele tava com essa síndrome, queira ou não, um transtorno pós-traumático, de estar dentro do quartel de novo, aquela situação da pessoa começar a suar frio, ficar introvertida, Claro, claro. absurdo, absurdo. E não ter uma preocupação, e isso é acolhedor. Você ter o comandante do seu pelotão ali, uma mão na roda, o comandante da sua companhia. Beleza. Agora você imagina se o comandante do batalhão, da unidade, tivesse se disposto a perder 5 minutos com o menino. E se o comandante da unidade, na revista matinal, estivesse do lado e falar, ó, essa pessoa é igual a mim. A diferença é que eu tenho estrela ali, não, mas... Eu não sei qual que foi a ação deles após o fato. Meu Porque cliente não voltou. Meu cliente estar não ao voltou lado, ainda. estar ao lado da Mas meu vítima cliente ainda não. mostra essa preocupação, acolhimento da Eu instituição. passei por diversas vezes dentro da Polícia Militar a história do café com o comandante. Diversas vezes se sentar com o capitão, com o coronel, e assim vai galgando lugares para você conversar. O comandante do CPI olhar no seu rosto e falar: fala para mim, ô Canhados, o que aconteceu naquela ocorrência? Explica para mim como que foi. Para mim saber no que eu posso ajudar você. A gente saindo de um PAPM, o coronel ali do lado para te dar um apoio. A, a gente que trabalhou todo esse tempo na polícia sabe o que é um superior hierárquico chegar para você e falar: ó, tô com você. Agora, na situação dele, legal o tenente do rancho, legal o tenente do SJD ali deles ter vindo lá, o capitão no dia da oitiva perguntar pra ele como que tá, beleza. Mas esse cara vai se sentir desguarnecido. Mas, pô, É, você entendeu? Então, entendi. falta o relações públicas ainda Eu acho que falta desse lugar. humanidade. Não, Então. não acho que não é relações Eu públicas, falo não. Eu acho relação que pública pra não ser mais parece ser educado. humanidade, acolhimento, preocupação com o Sim, ser humano. sim, Né, sim. preocupação com o ser humano. Eu queria, doutor Pablo, mudar um pouco a nossa fala aqui. A gente explorou bastante esse fato aí. O senhor bem posicionou a situação que está o inquérito, como que está o processo, como que foi o relacionamento profissional, relacionamento pessoal e como que a vítima está sendo tratada hoje. Mas, começando uma outra análise, você teve contato com outras ocorrências de agressões e torturas dentro de instituições policiais e instituições militares federais? Sim. É assim, eu já trabalho já dentro do atendimento do policial militar há um certo tempo, né? E na polícia militar agora vai até parecer que eu sou contraditório porque eu amo a polícia. Eu, do jeito que eu vou falar sobre a Não, polícia em vocês si. não só amam, até falando pro pessoal, né? Não só ama, Sou como aficionado ele pela polícia militar. Sou exigiu, né? A aficionado. gente tem aqui uma Fui estante, né? policial, A gente tem uma estante com várias. O que te fui representa? policial, sou Né, ele, no âmago sou policial ainda. ele falou assim, não, eu quero aqui colocar o da polícia, eu quero prestar uma homenagem É, como advogado. a polícia militar é a melhor instituição do mundo, mas como eu disse para você, a instituição são formadas pelos seus agentes. E Certo. nessa situação em si, a gente tem algumas intercorrências que a gente vê que há uma certa precariedade aí na administração pública interna, principalmente por causa de certas situações. Eu ainda vejo a polícia militar com muito corporativismo ainda, administrativamente As dizendo. polícias militares ou Quando eu alguma... falo a Polícia Militar, eu tô falando da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Certo. Hoje eu atuo na Polícia Militar do Estado de São Paulo com mais tempo. Você vê que ela é muito corporativista? Ainda vejo. E os oficiais que mantêm essa corporação é Na isso? realidade, Ou eu acho. todos são Não, então, eu acho que não. O administrativo corporativista é dentro da sua própria panela, como a gente falava. Do mesmo jeito que a As equipe do praças... tático é fechado dentro daquela equipe, Ah, indiferente se você tem um tenente, um sargento ali, eu acho que são grupos sociais que eles se formam dentro deles. Mas é muito mais fácil formar um grupo de oficiais e um grupo de praças, porque a vivência entre eles é mais incisiva. No caso em si da Polícia Militar, eu vejo ainda muito da situação de vou tocar o procedimento para que não sobe para mim. Eu não quero que respingue em mim esse problema. E eu ainda acho que até hoje o problema da instituição, administrativamente dizendo, é você ter um procedimento correndo dentro da unidade policial, tocada por policiais que não são especialistas nisso. Eu tenho uma situação de um policial militar que respondeu um crime militar de perda de material bélico, porque
Ele tava andando de moto e o carregador dele voou junto com o cinturão. O E carregador da arma ou do rádio? carregador da arma. Da arma. Carregador da arma. Com as munições. Na verdade, o que deu o desvio do material bélico foram as munições, né? Tá. Desvio da munição. E quando eu questionei a oficial que era responsável pelo IPM, que denunciou o meu cliente, o porquê que ela não vislumbrou o caso fortuito de força maior, porque foi o vento que fez abrir a bolsa, ela falou assim, é que eu estava grávida e eu tive que tocar correndo o IPM. E me falaram que era mais fácil denunciar. Ela falou isso na frente do juiz. Na época, eu não vou lembrar quem que era o juiz do TJM. Cara, acabou o processo ali. Não, O a processo, absolvição ganhei ali. o processo Não, acabou ali. extinguiu ali. O dia que o promotor. E Que a aí gente foi. reverteu contra ela, por desídia no trabalho, né? Não. Não, É, né? ainda Aí é o porque o corporativismo. corporativismo Ah, não, deixou entendi, voltar, você entendi, entendeu? entendi. Mas assim, então assim, eu vejo ainda que dentro da PM a gente tem esse problema das situações aparecerem com mais ênfase e com mais resultados por causa desse certo, não quero esse problema para mim. Você arranca um oficial da rua para poder tocar um procedimento interno. Esse oficial ele não vai ser direcionado só para aquilo. Ele vai acumular também aquilo. Então, às vezes, ele é o comando de força, ele é o comandante de pelotão, ele é o comandante de companhia, e já cata um IPM e joga na mão dele. Cata um CD, você vai fazer parte da presidência do CD. Cata um CJ, no caso, um oficial superior, você vai tocar um CJ. Então, na PM, eu ainda acho que isso deveria. A gente tem uma corregedoria bem enfática. Você acha que a corregedoria da PM exagera ou ela tá atuando dentro dos limites que tem que atuar? Já que você Eu fala acho que ainda falta especialização. Não, Por mais falta. que eles sejam bons, por mais que eles sejam bons, Tá. eu acho que tem um pouquinho de síndrome de pequeno poder ali dentro, falta uma certa especialização. E no meu caso, oficialmente, eu tiraria Falando como advogado, como, inclusive, aí como você pode advogado que tá ali rebater. dentro. Não, aí Não, você pode o rebater advogado que tá ali dentro tranquilamente, toda hora. tranquilamente a Eu corregedoria. tiraria o militarismo dessa fiscalização. Eu tiraria a eu vou falar, tem colega de infância que trabalha dentro da corregedoria. Eu tiraria essa situação de ser o tenente, de ser o sargento, de ser a capitã, de ser o coronel, porque isso traz uma carga. A balança não fica Não equilibrada, fica, né? não fica. Eu tenho um procedimento, eu tenho um E é IPM. corporativista Olha só, lá, eu né? tenho um IPM que envolve 29 policiais investigados por uma suposta máfia de guincho numa cidade do interior, que a métrica para definir se o policial estava envolvido com a máfia de guincho ou não foi a média de veículos apreendidos dele. Cara, mas desculpa, eu tenho um vídeo que eu fiz essa semana, até eu vou indicar para você assistir esse vídeo, que eu fiz um react, eu fiz os comentários do secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Cara, quando eu estava na polícia, quando eu estava em outras instituições, que eu não quero falar o nome, quando a gente fala de combater a criminalidade, é follow the money, siga o dinheiro. Siga Simples. o dinheiro. COAF, Tem quebra N de sigilo meios, tem N bancário, meios. transferência Pix. É, eu não conheço a métrica de. Como é que Ó, é? Que você falou agora, né? o oficial Eu acho que responsável a pelo polícia IP inventa agora uns índices próprios, né? tira, Não eu ia sei. falar uma besteira, tira da própria The, cabeça para não falar de outra coisa. follow the money, siga o dinheiro. O responsável pelo o responsável pelo IP inicialmente falou, ó, não vislumbro irregularidades. Na verdade, o responsável pelo IP na companhia falou, tem que abrir IPM. O comandante na época olhou o IP e falou, mas abrir IPM por quê? Porque eu acho que tem. Mas com fundamento no quê? Porque esse cara apreendeu 30 veículos no mês. Tá, mas ele apreendeu 30 veículos no mês por quê? Você perguntou para ele? Não, e outra, nunca vai ser A gente tá conversando de policiais militares que estão dentro. Quanto mais errado o cara mais certo eles fazem as coisas, a gente sabe disso. Se eu peguei o cara, ele fez uma apreensão errada. Eu tenho certeza que se ele errou no preenchimento de algum documento, não foi porque ele estava recebendo dinheiro, foi porque ele viajou na maionese. Porque se o cara tá fazendo qualquer coisa errada, se o cara tem mesmo um desvio de caráter, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar cobrir seus rastros. Então você não vai catar nessa situação. Mas nessa situação em específico, o oficial que foi responsável pela análise de IP a nível de companhia, que era um tenente na época, vislumbrou que deveria abrir procedimento, virar IPM. O oficial do batalhão, os clientes meus, eu represento uns 8 clientes nesse processo.
O oficial do batalhão olhou e falou assim: eu não vislumbro, olha o que você está usando. Você catou o ano inteiro de apreensões de veículo, fez uma relação de Excel. Quem está na média de mais de 8 veículos por mês, você colocou como investigado? Não tem lógica nisso daqui. Então, tipo, o cara que, quando você faz um bloqueio de trânsito, o que eu falo é a história de você fechar bem uma equipe. Quando você tem uma equipe bem fechada, quando você inicia qualquer operação, você sabe quem é melhor na separação, você sabe quem é melhor para escrever. Claro, Sabe... e até porque tem um viés aí que não colocou, o senhor deve ter, vai falar, que essa, que eu vou usar a palavra, eu ia falar porcaria, não vou usar, do bônus resultado. Porque isso vai mascarando uma série de Não, coisas. O policial tem que ganhar bem e não ter bônus. Aí o cara não, faz não o é só trabalho isso. lá, ele é investigado, pô. Aí, Aí o cara recupera veículo, aprende o veículo. fundamento do oficial de companhia era que tinha que abrir IPM porque foi apreendido, foi feito 10 bloqueios em uma semana. O comandante do batalhão, o oficial responsável pelo batalhão, bateu ao contrário e falou assim: não, mas só teve isso, porque era obrigado a fazer Operação Cavalo de Aço, Operação Cavalo de Troia, os cavalos da vida, né? As operações da vida. Cada muda comandante, muda o nome da operação. Então, o policial ele é forçado, por determinação do comandante geral, a fazer N operações, e quando ele exibe resultado nessas operações, chega um outro oficial, tira da cabeça dele que a métrica do cara apreender mais que 8 veículos por mês é passível de ser averiguado como corrupção, e esse processo hoje está na corregedoria, envolvendo mais de 30 policiais, comandante de casa civil, comandante de CPI aposentado, oficiais de primeiro escalão, uns 28 praças, gente pra caramba. É um processo com mais de 18 mil. Olha o tanto de papel que gastaram. Mais de 18 mil páginas, quebra de sigilo telefônico, sigilo bancário. Eu nunca vi um valor escrito num papel tão grande que nem eu vi esse. Quebrar o sigilo bancário de uma empresa, eu não posso falar o nome aqui, que ela é uma holding empresarial responsável por administrar outras empresas, e você vai ramificando, são empresas que são abertas no mercado SA. Essa empresa tem sócio que é promotor, tem sócio que é juiz, tem sócio Se que for SA, até eu posso ser sócio. a gente pode ser Até eu sócio. vou lá e compro uma ação. A PM quebrou o sigilo bancário de todo mundo E, e não achou nada. puta que eu... Cara, isso no direito... Já tem 5 anos que o IPM vem, os E- clientes meus toda hora tá batendo a bunda na corregedoria para ser ouvido, questionaram o meu cliente, por que tem depósito de R$ 1.000? Foi porque eu pegava dinheiro do meu bico, que eu já fui punido aqui, que daí puniram, começaram a fazer a diligência com os policiais, começaram a pegar polícia em bico, começaram a pegar polícia... O alvo era X e estão atacando no Y, Cara, Z, não, E. abriram um leque tão absurdo. Se perderam. O Você tá falando custo- que se perderam. Se perderam. Tá. O custo disso daí tá absurdo. Vamos dizer para os cofres públicos. Só de página tem mais de 18 mil. Só de quebra de sigilo telefônico, bancário, empresa. Meu, absurdo. Aí é onde eu falo que eles se perdem. Você pega uma pessoa que não é especializada no fato. E tudo aconteceu por Não tem aquela concisão, aquela objetividade igual outras instituições de investigação têm, Sim, né? entendeu? Você não tem uma linha direta. A pessoa que faz isso daí, vamos lá, o oficial responsável pelo procedimento dentro da corregedoria PM, ele não é. Ele pode até ser formado em direito. Porque foi Não tem oficial, vivência, foi né? fácil. Mas só que ele não é especialista na área É só ficar para na... falar assim, ó, vamos parar aqui que a gente já tá gastando tempo e dinheiro demais para não ter nada viável na mão. Ele pediu COAF? Quebrou tudo. Quebrou, tudo. é. Eu nunca vi um valor físico escrito Cara, por extenso se tão grande que pedirem eu o vi. COAF meu, eu tô ferrado, porque os caras fazem churrasco lá onde eu trabalho, põem dinheiro na minha conta, tem que comprar carne. Mas isso foi questionado dos meus Pô, clientes. mas Colocaram cara, meu de onde cliente vem esse sentado... dinheiro? Sei lá, em dezembro, os caras fizeram Mas foi churrasco isso lá que em fizeram com casa. meus clientes. Eu vou Sentaram saber, meu né? cliente lá dentro da corregedoria PM e falou assim, ó, você sabe me dizer por que você recebeu 11 depósitos de R$ 1.500? Aí tem que contratar o senhor. Aí ela... É pra ser, aqui em sede de inquérito eu não falo nada, cara, eu não lembro. mano, mas aí que eu falo pra você. Não lembro, pô. Um dos problemas que eu vejo dentro da administração pública é isso daí. Não falo nada em inquérito. Tem que falar, doutor? Você tem alguma coisa de errado pra esconder? Não, mas se o cara falar assim, faz 5 anos tem um depósito de 2 mil na sua conta, de onde que vem o dinheiro? Cara, eu não sei. Peraí, deixa eu ver os autos. Deixa eu ver o que você tá falando pra mim. Apresento pro meu cliente, e isso foi o que aconteceu lá dentro. Falei assim, ó, tudo que ele perguntar e você lembrar, você responde. Por quê? Porque você não deve nada. Isso, mas alguns Se lugares você não parte que lembrar- o policial já tá errado. Por isso é o problema da administração. Se você ficar quieto, ele já tem a presunção que você tá errado. Tá errado, mas isso tá Pô, errado. na presunção. polícia militar você tem que provar que você é inocente. Não, E sempre. Mas sempre foi assim.
Eu tenho um caso de um polícia que foi demitido esses dias atrás. A perícia falou que não foi ele que assinou o documento. Olha só. Ele foi acusado por assinar falsamente um documento interno. Falsificar documento público. Porque ele teria, o famoso, assina a parte aí pra mim. Sabe aquela história? Ô, eu tô pedindo uma dispensa de serviço, assina a parte aí pra mim. Ou assino, sem problema nenhum. Assina João da Cruz e joga a parte pra dentro da administração. 90% dos polícias que eu trabalhei já fizeram isso alguma vez. Você entendeu? Por quê? Porque é um ato administrativo interno ali rapidinho que ninguém vai encher o saco. Tô na rua, você tá no CAT, faz serviço. Mas pra mim aí já. Beleza. No caso, o policial que estava numa escuta telefônica por causa de algum outro problema, que estava na viatura, ele fez uma parte de pedido de dispensa. Quando a gente fala de abuso, e a gente está entrando nessa seara, não é abuso físico. Esses abusos administrativos é igualzinho. Assédio, né? É assédio. O cara que estava no CAD, acho que veio da administração para ele falar, fala pro policial passar aqui de novo e assinar o documento. Não, beleza. Nessa situação, o cadista ligou pro cara da viatura e falou assim, ó, tem um documento aqui que era para você assinar, mas eu tô vendo que você tá no flagrante, deixa que a gente já resolveu por aqui. Beleza? Beleza. Catou, deve ter rabiscado o documento no dia e jogou para dentro. Quando o capitão da companhia pegou o documento na mão... assinatura. Não, o que ele falou? Ele já poderia até saber, vamos lá, poderia até saber. Ele tinha a parte assinada pelo polícia com prazo vencido e a parte assinada, talvez, eu não tô falando que estava assinada, mas talvez assinada pelo outro polícia com prazo correto. Falou, cara, esse polícia aqui já é novidade. Se a gente fizer isso daqui, alguém lá na frente pode pegar. Joga essa parte fora, deixa aqui e eu puxo pro peito o atraso do despacho. Por quê? Porque o problema era aquela história da parte de dispensa ser feita com 5 dias antes para o capitão poder conseguir encaminhar para o coronel autorizar a dispensa e a polícia tirar a dispensa. E por causa desse prazo administrativo, eles teriam feito para o cara assinar de novo com outra data. Só para dar prazo. E acabou não indo para frente a parte que foi assinada por outro policial. Só que na escuta, o policial foi pegar, deixa que a gente resolveu aqui para você. Abriu o IPM rodou por 5 anos. Quando o comandante-geral deu a decisão de demissão do meu cliente, o processo seria prescrito pelos prazos, já tinha 6 anos e uns quebrados. Aí o comandante-geral falou que, na época, não se prescreve porque a prescrição dele se baseia no crime de falsificação. Entendo isso. Só que ele foi absolvido por não ter cometido nenhum crime no TJM, porque foi feito perícia na parte e comprovou que a assinatura era do outro policial e não do meu cliente. Aí, no recurso, no TJM, que agora todo o processo agora é direcionado para a auditoria do TJM, o juiz, que daí já não foi eu que fiz esse processo, ou ele procurou um outro advogado na época, o juiz determinou que não ia reavaliar o ato administrativo, porque o comandante-geral estava dentro do direito dele de demitir o policial. Tem essa, o juiz está deixando de olhar... É só se for um erro crasso. Não, na realidade, o que eu venho vislumbrando? Eu não sei se é uma prática ou o que está acontecendo. Um acordo? Hoje, você... Um ajuste. Hoje, para você expulsar um policial da Polícia Militar, ou um ente da Segurança Pública, um policial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ele tem que ter cometido uma transgressão disciplinar de natureza grave e que seja atentatória contra a instituição pública. Tem que estar enquadrado no 13, no 12, aquele esqueminha lá, padrão. Tá? Isso para expulsar o policial militar. Eu estou vendo uma prática de demissão dos policiais militares. A demissão do agente público de segurança do Estado de São Paulo, ela é bem mais simples. Você só precisa do procedimento e vislumbrar pelo comandante-geral que esse policial militar não faz mais direito de fazer parte das fileiras corporativas. E você recorre judicialmente, mostrando que seu cliente não cometeu irregularidade nenhuma e o juiz não está dando ganho de causa. Então, esse caso específico do meu cliente foi provado no TJM que ele não assinou o documento, que quem assinou o documento foi o policial originário, e o comandante-geral dispensou ele porque ele falou no telefone que teria assinado por outro rapaz. Você tá entendendo? Então, são esses tipos de disparates que eu vejo na administração que deixa a gente desanimado de defender um cliente. Não pode ficar, doutor, não pode ficar desanimado, mas é que fica chateado com a administração, né? Desanimado com a administração. Eu vou falar assim, o capitão Nascimento falou, o sistema é foda. Mas a gente tem que bater de frente. Eu entendo então, isso. você tá batendo de frente com o sistema quando você fala isso. E é absurdo quando eu falo... Não. E é absurdo o policial que eu faço. Coitado. Não. Ele tá sozinho lá na ponta da lança. Não só isso. Ele é simplesmente um número, como todo mundo fala. Certo? E é o que eu vejo. Você dá o poder
individualizado. Porque, na verdade, é assim, né? Quem decidiu, quem solucionou o CD, quem vai acertar o CD é o comandante geral junto com o comandante da Correge, que eles vão acertar ali e vai ser sancionado pelo governador. Beleza. Mas, e aí? Realmente eles analisam o fato? Não, já vem tudo pronto. Eu tô com essa situação Não, vem tudo da pronto. menina que foi vítima de estupro e hoje ela tá com o CD lá em cima, lá. Esse é um Ah, caso que a é, gente. não tinha Esse é um caso de uma policial que foi vítima de estupro violência sexual. aqui na Polícia Militar e ela está sendo expulsa. Foi aberto um Inverteram. CD, dentro do IPM, porque assim, ó, eu vou Não, ser... não vamos contar esse caso. Esse Não, daí, a gente até fala assim pro pessoal. Se você quiser ouvir, né, doutor? Só dá um Nada. pequeno spoiler. Só um spoiler. Ela foi vítima de abuso sexual Por no serviço por um outro policial. o tal do Boa Noite Cinderela. É, ela não denunciou, ela não se movimentou porque ela sabia que o corporativismo do local E o machismo. ia abafar o caso. Tá. Isso foi-se por 6 meses. Aí ela tentou suicídio, parte Cara. psicológica toda zoada. Cara. E a Rádio Peão, a gente Os sabe cara... como que a Rádio Peão funciona. E se não vazou no WhatsApp, né? Ela Foto. tá desse jeito porque fulano fez isso com ela. Ela tá desse jeito porque esse fulano fez isso com ela. Posso contar com a sua vinda na próxima pra gente Pode. falar? Se você quiser saber desse caso, que é gravíssimo, e a gente vai dar luz aqui no canal, porque a gente não compactua com esse tipo de policiais na nossa gloriosa. A gente vai levar esse caso o Brasil inteiro ouvir, saber e dar luz pelo Não, você... e é onde eu falo que o procedimento não pode rodar por dentro da unidade que o cara trabalha. Claro que não. Claro Pensa que não. comigo, o fato aconteceu aqui. Claro Beleza. que não. Eu sou comandante do batalhão. Tira a territorialidade. Tira. Faz o deslocamento. Não deixa isso vir desse jeito, não. Porque Faz eu não vou ser comandante geral nunca. Faz o deslocamento territorial. Essa é a visão do comandante do batalhão. Então puxa pra... A primeira coisa que eu vi no erro desse IPM foi isso. Não poderia ter deixado o IPM, que estava averiguando se o fato era verdadeiro ou não, acontecer dentro da unidade dos policiais. Se você quiser saber desse caso, coloca aqui nos comentários. Dr. Pablo volta, né? Pede pro Dr. Pablo voltar. É absurdo, né? isso. Tem. Ele não vai contar no WhatsApp, apesar do WhatsApp dele estar aqui embaixo, mas assim, é um caso que merece dar luz. A gente vai jogar na imprensa nacional. Eu tentei Nós mensagem... vamos colocar na imprensa nacional. A gente vai dar visibilidade por outras revistas digitais, né? sdtv.com.br, na revista Sociedade Militar. Esse caso, a gente tem que defender essa policial, cara. Eu mandei mensagem. Eu sei que dificilmente o pessoal, o governador e o secretário de segurança vê suas redes sociais. Não, mas a nossa ele vê. Eu mandei essa mensagem no governador Insta do governador os assessores... e do Derrite. Eu assessores... mandei essa mensagem no Insta dos dois, com um resumo do que aconteceu, números de procedimento, e esse CD tá na mão do comandante geral hoje para ser solucionado. Tá bom. Mas a gente vai dar notoriedade, mas se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa história, coloca aqui embaixo. E eu queria mudar o assunto, já que a gente entrou nessa seara de direito administrativo. Vou falar um pouquinho do papel das instituições militares. E o senhor, como advogado especializado no direito militar, processual penal militar, direito administrativo, qual que é o principal desafio? E o senhor fez homenagem à Polícia Militar, o senhor falou tão bem da Polícia Militar, mas o senhor é advogado. Qual que é o grande problema de se aplicar a lei dentro dos quartéis da Polícia Militar, dos corpos de bombeiros militares? E eu tô falando não só de São Paulo, hein? Do Brasil, hein? Do Brasil. Hoje, pela experiência que eu tenho, é o famoso jargão do RD Quero. Isso todo policial militar que já respondeu um procedimento interno sabe o que eu tô falando. É o fato de eu ouvir de um capitão comandante de SJD que se virou o papel tem que ter punição. É aquela rigidez administrativa de que se tudo resolve com uma prisão. Agora uma sanção administrativa específica. Ainda está muito inserido dentro do sistema jurídico administrativo da Polícia Militar o fato de que se você gerou a dor de cabeça de eu estar administrando um procedimento disciplinar, eu não vou deixar você esquecer. Para você, da próxima vez, não me dar esse problema. Indiferente se você está certo, indiferente se você está errado. Da advertência por escrito para dia de cadeia, 90% dos procedimentos administrativos hoje da polícia, elas são por vontade da pessoa que administra aqui. De quem te comunicou, o porquê que você foi comunicado, você entendeu? É síndrome do poder?
Eu chamo síndrome do pequeno poder. Isso é É assim. síndrome do pequeno poder. O cara. O cabo comunica o soldado, o sargento comunica o É cabo. difícil você ver essa degladiação dentro do grupo de praça se não for necessário. Tipo, o cara fez uma merda, bateu uma viatura, eu vou ter que comunicar que você bateu E uma se for a viatura. nata das praças? Porque tem esse ditado, a nata das praças. Você já É, ouviu falar disso? na verdade é o suboficial, né? É, o Com duas subtenente, divisas. é. Não, que O tenente? triângulo. Não, o soldado que se acha coronel, o Putz. cabo que se acha sargento. Esses são os Ah, problemas. caramba. Pela pouca experiência que eu tive 17 anos, gente, administrativa, pouca experiência. 17 e 3 a pouca quinquênios. experiência que eu tive, você sentava numa mesa de policiais graduados, o sargento, se não fosse o sargento da sua equipe no churrasco da sua equipe, ele não conversava com você. Caramba. Você entendeu? Havia muitos daí. Eu trabalhei numa companhia que o sargento que administrava o tático era intocável. E os policiais que estavam junto com ele não podiam conversar com o praça na hora da ocorrência. Eu cheguei em ocorrência assim e ver Isso vem muito na corregedoria, né? a divisão. É uma divisão clara. É uma divisão Parece que eles não são clara. policiais. Não, Eles por não que que param eu pra falo? conversar, eles já chegam lá Não, mas a intimidando. corregedoria, vou falar um negócio. Tem um Uma tal de negócio. PDO, tem Não, isso? mas a PDO é a coisa mais gostosa de você receber uma ronda do PDO. Eita. É a coisa mais gostosa do Vai mundo tomar você receber. dislike aqui do Não, povo. sabe por que é mais gostoso você receber uma ronda da PDO? A partir do momento que você sabe onde estão suas obrigações, seus deveres e os seus direitos, ninguém vai deixar você numa situação inferior. Eu aprendi com o cabo, hoje acho que ele é sargento, se não for sub já. Mardegan, lá de Americana, do 19º, a gente foi receber uma ronda da PDO. A PDO tava rodando na região, a gente foi receber uma ronda da PDO. Recruta, 6 meses de rua. É a polícia da polícia, né? Pra quem não conhece, é a polícia da polícia. É um pelotão, um setor da corregedoria que fiscaliza os próprios policiais para ver se eles estão dentro dos preceitos. E eu cagando de medo, desculpa o termo, mas eu morrendo de medo, porque era a primeira ronda que eu ia tomar da PDO, e eu olhava para ver se estava tudo alinhado, e eu trabalhando com o policial mais chato do pelotão na época, que era o Cabo Mardegan na época. Nossa, abraço, Mardegan. Eu gosto de você até hoje, muito, principalmente por tudo que você me ensinou. Ele virou e falou: Canhadas, fica tranquilo. Eu já fiscalizei você quando você entrou de serviço, e você não tem nada de errado. Eu sou o cabo. A hora que eles chegarem, você vai ficar em sentido quando eu me apresento. Falei, esse cabo vai tomar paulada já cedo. Eu nunca vi um policial dar uma resposta à altura pra PDO que nem esse cabo. Depois de todo isso, eu tinha 6 meses de polícia. Fui rondado diversas vezes pela PDO posteriormente. Eu nunca tive problema com a PDO porque nunca estive errado. Sempre relatório bem feito, sempre. Essa história de alinhamento de farda. O PDO é uma divisão, uma área dentro da corregedoria da Polícia Ele é Militar. um, Acho que ele é só um tem, braço da corregedoria. acho que só que tem em fiscaliza São o Paulo. Tentaram fazer eu não sei nos outros a estados. DOP aqui em São Paulo com a Polícia Civil, não deu certo. Não, mas a Polícia Militar tem isso. Pra olhar se a farda tá passada, se o contorno tá tem muita lenda engraxado, disso daí também, viu? se o Tem cabelo muito- tá cortado, Não tem como. Cabelo, barba. barba, Isso daí eu já vi eles se a mão pegando. tá limpa, suja, Não, é fiel, preso. se tem a munição na... Na cama. Então, Lembra isso dos aí- revólver de 6 tiros? Não, Nossa senhora, dos eu canela não lembro seca. de nada, tô entrevistando. Não, mas é real. Você tinha um revólver 38, acho que canela seca, não vou lembrar qual que era o modelo. Eu lembro que era que tinha o percutor fixado no cão. Essa arma você não poderia estar andando com uma na câmara, ou uma no tambor que tava. Se você fosse rondado pela PDO, a primeira coisa que ele perguntava era onde estava sua funcional. A segunda coisa que ele pedia pra você era pra ver se sua arma tava sem munição na cama. Isso No é real. revólver. Aí No depois vem o revólver. revólver por transferência mecânica da ação do disparo. Não, essa Aí daí- você poderia usar. aí mudou o sistema, porque daí aqueles 38 da Taurus tinha percutor, né? É. Ou, em vez de ele ter o percussor no cão, ele tinha um percussor independente do cão. Isso. Então você tinha um cão mocho, e aí ele tinha uma proteção, aí Isso. você podia andar com a munição na cama. Mas existe muita lenda dessa história da PDL Honda, e fui andar umas 3, 4 vezes por eles. Nunca tive problema, porque esse cabo me ensinou. Posso fazer uma pausa? Ah. Você que é policial militar em São Paulo, tá me assistindo. Conta aí, você teve ou não teve problema com ondas da PDO? Coloca aqui só para o doutor entender o sentimento do Não, nosso eu sei grupo. que eu Ele não tá tenho. falando que nunca teve problema. Não, era mas eu não tô policial. falando que eu nunca vi problema. Eu, você não teve pessoalmente, problema. não tive problema. Dei a Mas você sorte. já viu problema. Claro, muitos. não. A PDO rodava o 36, saía com 30, Mas- 40 comunicação de policial de lá. Não é normal, né? Absurdo. Não é normal, né? fora Não do é normal. normal. Comunicar um policial operacional que o fiel dele não tá fixado direito na arma, é inaceitável.
E Você a época entendeu? que a PDO comunicou que o coldre não podia ser fixo na perna, agora é obrigado, agora Agora, não, é, teve uma época que a tipo, gente, eu tipo, falo, esse cabo me ensinou muita coisa. tipo, cara, que ridículo isso. Canhada, ele falava assim, Canhadas, você tem qualquer problema na farda, comunica. Precisa de bota, faz uma parte. Mesmo que você não precisar, deixa a parte guardada lá. Se um dia você for rondado pela PDO e ela fizer uma parte em você que sua bota tá mal, tá desgastada, e você, eu não, já fiz a parte pedindo. A mesma história de capa de colete. Então ele me ensinou muita coisa. Quando ele se apresentou na PDO, quando a PDO rondou a gente, a apresentação, eu não vi militar no estado se apresentar tão quadrado que nem aquele cabo aquele dia. Retinho, Continência com continência, molinha? não, Essa é aquela que molha. firminha, pá, pá, falou. Não, sem novidade, só o relatório aí pra mim, fazendo um favor. Olhou o relatório, mas beleza. É, Não, mas o beleza, relatório é operacional, isso não interessa a ele, interessa ao comandante CIA. enfim. Bem, Você tá lá em Cosmópolis, tá, entendi, entendi. 2 horas da Ah, manhã, mas em você tese, entendeu? em tese não E a interessa. cidade lazarenta. Não interessa. Desculpa os Não, é termos aqui, legal. a gente. Cara, muito legal essa conversa. E aí você fala, E aí, mas voltando nessa situação, vamos voltar. qual é o problema dessa aplicação da Da legislação dentro legislação. das Hoje, unidades? eu aprendi muito com a polícia, eu sou muito comunicativo, você chegar e sair de tudo que é lugar. Trabalhar na Ronda Rural para mim foi um ensinamento absurdo. Então você conversa desde o produtor rural até o juiz de direito, então você tem essa variação de capacidade de diálogo. Então isso me ensinou a entrar no procedimento e a primeira coisa que eu olho dentro do procedimento é um princípio jurídico que não existe. Eu falo que é o animus fudentes. Eu quero saber, eu tento tirar isso de dentro do procedimento, qual que é a intenção do oficial responsável por aquele procedimento. Porque eu já cheguei em procedimento que o cara falou assim, isso daí não vai escapar não. Mas como assim, já tá fazendo juízo de valor antes mesmo de apresentar a defesa? Cara, quando um cara fala isso aí, o que você fala? Você já pede impedimento. Mas não funciona. Aí na polícia não Não funciona. funciona, né? Você entendeu por O quê? cara fala, você vai falar É, o comandante, não. não, já vi CD Mas que aí tem que estar filmando isso aí, né, Não, cara? mas eu tenho, pelo menos Pô, eu tenho tá essa, sendo essa difícil isso vantagem. aí. Pelo menos eu tenho essa vantagem. Quando o cara vem atrás de mim para falar sobre um procedimento disciplinar, eu pergunto pro meu cliente qual que é a intenção dele. O cara chegou, Canhados, tomei uma comunicação porque eu cheguei 30 minutos atrasado. Falei, você tem justificativa para ter chegado atrasado? Não, não tem. Então, Mas você falou dificilmente. dormir. Dificilmente ele não vai ser Não punido. vai Se a dormir. gente tiver excludente ali dentro do preceito legal, dificilmente ele não vai ser punido. A gente acompanha o procedimento para até Só fala que não liturgia. foi o dolo dele querer chegar, sabe? Foi Sim, vamos amenizar para uma advertência, você claro, entendeu? claro. Mas o que eu falo é assim: às vezes você chega num procedimento que você vê que a comunicação do policial foi por simples problema pessoal com aquele policial que comunicou ele. Pô, tem muito disso aí, da Isso eu vi, pessoalidade. isso eu vi muito na época que eu era policial. Hoje, como advogado, eles não deixam transparecer dessa maneira. Mas a gente vê porque a gente está patrulhando junto com o policial que Claro. tomou a comunicação. A gente sabe que o sargento comunicou ele porque ele namorou a ex-namorada do sargento. Olha, Caraca, velho. Tem nesse isso nível, daí? nesse nível. Não Ah. especificamente isso, mas nesse Cara. nível. Bico. Nossa senhora, você vê a treta de policiais. Às vezes, porque fulano tentou pegar o bico de ciclano. E aí eles te Tem isso criam. aí? Ó, mas Opa! aí, Eu caraca, tenho um velho. policial militar, colega meu, da época que eu trabalhava, e hoje ele já tá afastado do serviço. E ele mantém ainda os bicos de segurança que ele tinha da época que ele era policial. Ele hoje não é mais policial. Hoje ele é civil, ele é empresário, mas ele tem a empresinha de segurança dele lá. O policial militar assediar o cliente dele, falar, ele não é mais polícia, por que você tá com ele ainda? Não, porque ele me dá segurança. E aí toda vez que o policial vê ele na rua, para ele para fiscalizar no trânsito. Cara, Olha, mas aí eu acho que olha entrei isso. em tal da lei Ó, de improbidade administrativa, abuso de até você poder. conseguir provar que isso realmente está acontecendo, você sabe, é o que eu falo, a história da Rádio Peão. Você sabe ali dentro do pelotão que fulano não gosta de ciclano porque numa abordagem ele agiu de um jeito que o outro policial não gostou. A gente tinha isso dentro do pelotão de você ser, não fazer parte daquele. Logo que eu me apresentei, vou dar um exemplo bem claro. Logo que eu me apresentei em Cosmópolis, existia uma divisão clara da tropa. Cosmópolis, na época, pro 19º, ele era tipo. Quando encerrou-se o policiamento PTM, a gente falava o policiamento trepado no muro, que era Hortolândia, os presídios de Hortolândia eram comandados pelo 19º e era o policial militar que fazia segurança das muralhas. Quem que fazia segurança das muralhas? Quem o comandante não gostava. Normalmente era o castigo ali da região. Então o policial fazia alguma besteira ou algum comandante não gostava, manda lá para Hortolândia.
Quando acabou, entrou os SAPs, os AVPs da vida, não tinha mais para onde mandar esses policiais que o comandante não gostava. Então, começou-se a fazer o quê? Direciona-se para cidades mais distantes da unidade principal. Em Americana, tinha Engenheiro Coelho, Arthur Nogueira e Cosmópolis. Engenheiro Coelho e Arthur Nogueira eram cidades um pouco melhores. Cosmópolis era uma cidade muito complicada, a nível de violência, por causa ali do Triângulo Paulínia, Americana, Campinas. Ali era bem quadrilha de roubo de carga. Então, começou a se colocar o pessoal que ninguém queria para aquela região. Quando eu cheguei, tinha um grupo de policiais muito bons. Trabalhei muito tempo com, nossa, a polícia, o Cabo Mardegan, Devanir, William, pessoal bom, e tinha um pessoal que não prestava. Pessoal que a Correge estava toda hora ali tentando pegar esses caras na errada, que era envolvido com, literalmente, oficiais falando pra gente que era envolvido com crime, ó, cuidado com esse policial que era envolvido com crime. Então, a gente tinha esse racha ali. Então, você via até nessa situação o oficial ir lá fiscalizar a cidade para meter a caneta nesse policial que era porcaria. Tá certo, tá errado? Juridicamente dizendo, hoje como Tá advogado, acharia errado. totalmente Tá errado. errado. Eu como Faz a policial avaliação, adorava. faz a avaliação de desempenho, né? Tem Eu como instrumentos. policial, adorava que a Correia estava lá para poder pegar esses papamala. Mas no geral, juridicamente dizendo, isso tá Tá errado. errado. Eu não posso chegar e falar assim, vou fazer uma comunicação de bota em você suja, porque eu não gosto de você. Eu tenho um policial que eu defendo hoje, que ele responde 2, 3, 4, respondeu 10 procedimentos, porque ele respondeu primeiro. Ele respondeu primeiro, ficou em evidência, né? Tá na evidência ali. E aí ele chegou 5 minutos atrasado outro dia, tomou outra comunicação. A sua figura como advogado desses policiais, o pessoal encara como desafio, então, não como alguém que está olhando a defesa de um policial. Ah, pô, tem um advogado que está me desafiando. Ele leva para o lado pessoal. Não, eu chego numa situação assim, eu tenho principalmente esse caso em específico. Chegar a criar um livro na polícia. Quem for policial aqui e falar para mim que algum dia fez isso, me liga. Criar um livro, ponto, pro policial. Ele tinha que chegar X horas no batalhão, se apresentar no P2, assinar o livro, o sargento do P2 assinar junto com ele, você entendeu? Para ele depois começar o serviço. Isso é assédio. O quê? Isso é assédio. Tá absurdo. Sabe quando que Não, resolveu? porque não é igual para todo mundo. Sabe quando que resolveu? Quando mudou o comandante do batalhão. Quem assumiu era um Não, comandante mas é a ex-Correge. prova Mas você acha que não tá guardado? contigo? Claro, né? Não tiramos cópia de tudo para poder defender ele em todos os procedimentos agora que ele tá respondendo por perseguição. Pô, aí E não, fora. o que eu vou fazer? Sabe o que vai acontecer? Eu Eu vou me quero ferrar. cópia do livro. Eu vou me ferrar. O cinegrafista vai se ferrar. Você vai se ferrar, sabe por quê? Porque esse polícia que você está defendendo vai entrar com uma ação contra o Estado. E o Estado vai pagar pela fazenda e meu imposto vai lá. Viu, seu cinegrafista? Então a gente tá pagando aí pelos Isso erros. não é nada. Mas aí tem que isso ter. Não é nada. Tem eu que, tenho procedimento tem que ter regresso. Agora, mas O regresso para esse eu oficial. tô com uma aí, ação pô. jurídica civil agora de um Porra. outro policial, cliente meu, que ele foi denunciado. Olha só. Faz a coisa certa, faz a avaliação de desempenho. Por Não causa- é assíduo? Manda embora. Manda embora. Ó, Simples. Por causa do Colocar nome ali. dele ser um nome comum, tá? E esse nome comum está rodando dentro de uma investigação do GAECO, que se desvinculou em procedimento para civil, guarda municipal, polícia militar quem acompanhou os procedimentos há um certo tempo atrás ficou sabendo da história da máfia do bingo em Americana. Foi uma situação que policiais militares faziam bico, a princípio, né, faziam bico de segurança para um bingo da cidade. Tem o 3B que não funciona. É bingo, biqueira e o bravo. Tinha um coronel do Os 26. caras colocam. Pessoal, eu só fazendo aqui, porque é uma conversa aqui, é descontraído. A gente parece que é abordou no brincadeira. início da conversa um assunto mais pesado, agora a gente vai batendo papo aí. Essa situação gerou Cara. um CD para N policiais. Acho que foram 9 policiais presos, mais uns 10 responderam procedimento administrativo. E o meu cliente, eu defendi outros policiais nesse processo. Os clientes meus foram absolvidos, tá? Não estavam no mais grave, estariam numa prevaricação, que talvez saberiam de alguma coisa, mas eu consegui absolver os meus clientes. E esse em específico, pelo nome dele ser comum e ele ter sido pego numa gravação de um dos caras que estava sendo investigado nessa situação, a promotora de justiça deu uma variada na hora da denúncia e denunciou não denunciando. Começou a colocar o nome dele no processo, ele vem com o nome inteiro no processo. No finalzinho, na última linha, ela coloca assim, porém, investigue-se em autos próprios. Uma possível prevaricação por não ter prendido alguém. X. Beleza, foi para os autos próprios não tem crime, arquiva-se.
Só que esse procedimento grandão, ele gerou um CD para um monte de polícia. E por causa do nome do meu cliente estar ali dentro, ele foi com o nome pro CD. O que acontece com o policial quando ele começa a responder um CD? Ele é afastado de qualquer atividade extra. Tem um X nas costas. Não, também. não é só isso. Sim. Esse cliente meu, ele era instrutor de educação física. Não vai, mas Já não vai, não vai dar não vai mais dar aula. aula na polícia, que Na paga polícia. bem. Que paga DG em bem. delegada, não vai DG em fazer. delegado acabou. Sabe quanto que foi o prejuízo financeiro do meu cliente? Curso, não vai fazer. Não, nada. Sabe quanto que foi o custo? Ele ficou 2 anos afastado num procedimento que não tinha nada a ver. Que o oficial do SJD falou pro comandante do CPI, ó, ele não deve estar no procedimento porque tem erro material. Tá. Não é o nome dele. Tá, o oficial SJD, o capitão, colocou lá. Colocou isso, subiu pro comandante do batalhão, o comandante do batalhão, ok, retira o nome do cara do Ratificou, procedimento. tá. Arquive-se o feito. Jogou pro CPI, arquive-se o feito. Arquivou o feito. Comandante geral, quando for endossar, quem pode arquivar sou eu. Mas não é o comandante geral, né? Ele recebe essa informação da corregedoria, tá, aquela coisa toda. Mas da assinatura do comandante geral, é ele que assinou João da Cruz, já era. João da Cruz. Já assinou João da Cruz, acabou. Aí ele falou assim, não, capacidade de encerrar o PAD é minha. Sim. Volte, abre-se outro PAD para verificar. Aí você tem o documento de todo mundo falando que ele não é para responder esse procedimento. Okay. E por uma vontade própria do comandante geral, não abre-se outro. Aí ele fica 2 anos afastado de qualquer atividade. Ele tem um prejuízo financeiro. Mas 120 mil reais calculado hoje, básico de prejuízo Quem vai pagar é a Fazenda. Quem vai pagar é você. Mas o dano moral. Você vai pagar, mas você vai receber honorário. Eu vou receber 10%. Um pouquinho mais. Cara, e aí quem paga é a população. Você tá entendendo? Por um erro de um cara que não é especialista no direito. Mas assim, pode até eu ser. Sei que material, eu sei que a norma diz que é o comandante geral. Eu sei disso aí. Eu sei que é a lei complementar, a 891, né? 891/93. Sim. O RDP, né? Que fala. Mas quem faz toda essa parte de assessoria é a corregedoria. Sim. E eles não respondem? Mas tá na hora de começar. Depende do Ministério Público Estadual resolver isso, porque quem tem que fazer ação de regressão são eles, não sou eu. Porque se é um ato, se gerou, gerou um ônus para o Estado, quem é o responsável? Apesar que a ação a ação que você... Eu particularmente, eu já faço essa ponderação nos processos que eu faço quando tem erro do agente administrativo, né? Porque a gente não tem um erro de administração, o pessoal tem que saber separar a instituição policial militar, que é o que eu falo, que eu sou apaixonado pela Polícia Militar, por tudo que ela representa, pela instituição em si, do agente que fez a coisa. Tá? Então, assim, quando eu processo, que nem nesse caso que eu tenho esse processo contra a Fazenda, é contra a Fazenda porque o comandante-geral não tem personificação para poder configurar no polo passivo. Até que quem representa é a PGE, né? A Procuradoria. Eu chego lá, eu processo a Fazenda pelo ato do comandante. É a mesma história quando eu reinsiro qualquer policial no edital, quando eu faço qualquer ação de anulação de ato administrativo, é diretamente do agente. E nesse caso aqui, nem a gente falou, ainda hoje eu vejo muita dificuldade da gente ter uma administração um pouco mais lisa pela falta de capacidade profissional do agente que está tocando o procedimento. E quanto mais baixo, quanto mais simples o procedimento, mais difícil é. Quando a gente vai escalonando, quando a gente chega numa corregedoria PM, que a gente tem um IPM da corregedoria, você tem lá uma tenente ou uma capitão, um tenente, que está só nisso daí. Normalmente os oficiais são direcionados lá dentro para poder só trabalhar com isso. Só que também é uma capitã para 200 mil IPM. Mas não poderia ter 200 mil IPM, não, concorda? Assim, mas não deveria ter, né? Eu acho que tem um excesso aí, cara. Mas você falou da pessoalidade, eu acho que né? não, então, mas eu acho que assim, o IPM IPM é válido. Eu acho que o IPM podia ser feito tranquilamente, porque o IPM, o que eu falo você tem o IP, aí você tem o PAD, aí você tem IPM, mas o IP, aí você tem CD, o IP você tem CJ. O IP é complicado. O IP eu acho que é o procedimento mais... só se for para arquivar. Se não for para arquivar, nem faz. Nem faz. Não. Se for para fazer um IP, para virar uma investigação preliminar. Se for fazer uma investigação preliminar, para transformar ela em investigação... Sindicância depois. Ou no inquérito policial militar, faz logo IPM. Faz uma sindicância. Tá. Vislumbra dano, faz uma sindicância. Vislumbra crime. Não, mas vislumbra, a pessoa vislumbra, ela vislumbra. Mas... Lembra que você falou, o cara criou um indicador próprio de apreensão. Olha a besteira, fez um IPM que ninguém se defendeu, fez um IP que ninguém se defendeu, o oficial tirou do cérebro dele esse cálculo e falou que todo mundo estava irregular. Eu não dei o desfecho disso, o comandante falou não, e o procedimento ia ser arquivado. O que esse tenente de companhia fez? Ele catou cópia de tudo e jogou direto na mão da corregedoria.
Aí o IPM veio da corregedoria. Tudo isso era para ter sido Porque encerrado. deve ter algum amigo lá, de colega de turma, aquela coisa Que na toda. realidade, é que assim, eu vou ser pessoalíssimo porque eu não gosto dele pessoalmente dizendo desse. Ah, Mas mas. a conduta dele no procedimento também foi muito pessoal. E antiética, né? Sim. Antiética. Quando o comandante do batalhão falou que não era para seguir com o Acabou. IP, acabou. Não, ele catou Bumbo no pé cópia. direito, né? Não, aí o que ele fez? Ele catou cópia de tudo, foi na Correge e falou: Ó, Correge, tá vendo isso daqui, ó? O Eu coronel fiz falou isso, isso pra é. mim e eu vislumbro que assim, assim, assado. O que a Correge fez? A Correge pegou, já tinha algum outro procedimento. Você vê, o procedimento é muito grande porque eles vêm colocando IPMs. É absurdo ver isso num. Entranhando. A entranha e desentranha. Professor. Como esse IP não virou nada, não tinha materialidade para poder tocar um IPM, ele catou esse IP, abriu um IPM, analisou, ó, parece que essa denúncia está sendo analisada pelo IPM tal. Então separa o IPM daqui para esses caras responderem X, aí faz um IPM específico para essa coisa, e isso que parece que é essa denúncia faz assim. Nossa, Aí, entendeu quando ele nada. fez isso daqui, ó, que ele puxou esse IPM, que era o que eu falo que era a máfia do bingo, né? Quando ele puxou parte desse IPM para dentro do IPM da máfia do guincho, porque a gente intitulou assim, máfia do bingo e máfia do guincho, na mesma região. E as informações se cruzavam, por causa que GAECO, Corregedoria, Polícia Civil, Polícia Militar, tava tudo fazendo diligência junto ali numa cidade desse tamanho assim. E as informações começaram a se cruzar, aí você quebrava o sigilo telefônico de um policial que falava com outro policial, e aí quebrava. E assim, E falavam, claro. esse é o problema. São policiais, né? Você entendeu? É cada disparate que você fica impressionado. E é anulatório. Tem atitudes ali que eles tomam que a hora que você leva em juízo, se anula todo o procedimento. Esse procedimento mesmo da história dos guinchos aí, que não tem prova nenhuma, se tinha ou não tinha, é difícil você comprovar porque eles não conseguiram juntar nada no procedimento que dê sustentabilidade para a denúncia. É, vai chegar num ponto que o gasto vai ser super absurdo, não vão chegar em decisão nenhuma e eles foram E atrapalhando depois a fez um vida acordo de não de mais de persecução 30. criminal. Pronto, vamos fazer um Não acordo aí. dá, daqui a pouco o próprio. Prescreve. Não, Tudo. você sabe o que eles fizeram para não prescrever as transgressões? Chegou, viu o Crime cara na permanente? diligência fazendo bico, ó, já comunica ele, porque senão vai prescrever, porque eles já sabiam o que ia rolar. Viu o cara, pegou na ligação. Eu tenho um cliente, esse é pior. Eu tenho um cliente que ele pegou na escuta e falou assim: compra uma marmita e vai lá no endereço tal e entrega a marmita para mim. Eles acharam que o policial estava falando com alguém de algum esquema. E que Na a verdade, marmita era outra coisa que a não marmita fosse, não não era comida. mas a Era marmita era um pedido de comida que ele estava fazendo de um iFood. Americana para filha dele que morava numa cidade totalmente fora de mão. Nossa. Tipo, vou dar um exemplo E aí bobo. a corregedoria, A fizeram corregedoria fez diligência, diligência gastou na dinheiro casa público por da causa de uma marmita menina de quinzão. por causa de uma marmita que o cara. De Por quê? quinzão. Vintão. Eu falo que às vezes a pessoa também pede, né? A Viu, reforço. cinegrafista? É seu dinheiro indo embora aí. Entregador de iFood. O pessoal eles não conseguem diferenciar. Quando Não você não consegue. coloca uma certa. Eu tiro o chapéu para muito Relevância material. inquérito. Tem um negócio chamado relevância, materialidade e criticidade. Se você não tem esse critério, Não compensa seguir com o procedimento. materialidade, relevância e criticidade, cara. Eu acho que Não é de mais compensa. moderno. O que acontece? Hoje a gente tem um IPM com mais de 30 policiais envolvidos. E eu falo para você, tenente falando que o coronel era amigo do dono do lugar, que fazia isso, que fazia aquilo. E a briga começou lá em cima e de cima para baixo veio. Deixa eu te perguntar um negócio. O papo tá bom, mas os policiais, bem direto, os policiais de coronel a soldado ainda fazem bico? Faz, não vai parar. Vamos, O coronel não. vamos trocar uma ideia claro disso que aí. faz. Vamos trocar uma ideia Eu, depois. particularmente, eu sempre fui bem organizado. Eu parei de fazer bico na polícia com Opa! 5, 6 anos de polícia. Eu era solteiro, morava com a minha mãe que era policial civil. A gente não nadava em dinheiro, mas dava para administrar Então, a vida. vamos conversar disso aí depois aí, até porque parece que tem Mas- uma conversa boa aí, Hoje o policial que eu não queria fizer falar bico, não sobre a vive. máfia das chácaras. Essa daí dá. Cara, dá tem conversa. tem um esquema lá na França, né? Você Na entendeu? polícia da E Suíça. eu tava conversando com ele no bastidor, com o Dr. Pablo, ele falou que existe uma máfia das chácaras, né? E é um assunto que eu não conhecia aqui no podcast, nunca ninguém levantou. Tem um spoiler disso aí pra gente? É assim. E assim, a gente pede, se você estiver curtindo, quer saber da máfia das chácaras,
coloca aqui na descrição do vídeo. Mas dá um spoiler aí para ver É, se o pessoal quer saber disso. hoje é mais ou menos assim, Lá na um França. grupo de pessoas lá na França compra uma propriedade rural, ao qual o valor de propriedade rural à época, né? Hoje está um pouco mais complicado, mas a propriedade rural, queira ou não, metro quadrado, ela é bem mais em conta do que a propriedade urbana. E o interior da França, ela tem umas leis municipais que autorizam você a urbanizar a área rural, desde que tenha alguns itens ali que você cumpra dentro da lei para transformar em chácaras de recreio ou sítios de recreio lá na França. E o grupo de pessoas organizado vai lá, então vamos comprar? Vamos, fica quanto? Fica 100 mil comprar um alqueire de terra. Então junta 10 mil de cada um, 10 pessoas vai lá, compram um alqueire de terra na beira do asfalto e começa o procedimento de urbanizar aquele local e vira um local de chácaras. Então aí você tem uma propriedade rural que a princípio não poderia ser parcelada no solo porque é uma propriedade rural, sendo movimentada ali dentro para se transformar num local urbano. É A a urbanização. prefeitura se vê compelida aí em criar um bairro, um condomínio, É, né? porque tá dentro ali da normativa. Vamos, se Sim, você ela fizer se tudo vê. dentro da lei, se tiver tudo dentro da lei, não tem problema nenhum, você faz dentro da lei, você entendeu? Mas só E que aí até. esses 100 mil viram 1 milhão? Então, Bem, então, paramos no então. Se você quer saber sobre essa história, pede pro Dr. Pablo voltar aqui, aí ele vai falar sobre isso. é, Então, gostei desse então, então. na realidade, eu falo uma besteira bem simples para depois a gente até avançar isso. Eu vejo muita vantagem nisso, principalmente porque você seleciona quem tá ali dentro. Literalmente é um clube. A pessoa fecha um clube e coloca quem ela quer ali dentro. Mas o como é feito isso daí, pelo menos os que eu vi e estive Na próximo, França, né? beleza. Na França, lá, beleza. Mas a gente vê que tem situações que tem gente que analisa um pouco de vantagem econômica E ali aí dentro. eu só vou pedir para que você assista o vídeo onde eu fiz o react do secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que foi essa semana. Ele é delegado federal, aposentado, está lá com o secretário, e ele vai falando que ele chama do território. Eu tenho que dominar aquele território para saber quem são as pessoas que estão lá, e de lá eu vou tirar o proveito financeiro. Ele É, falou que o Rio de Janeiro é diferente e tal. Eu só estou fazendo essa troca contigo que e a gente só tá falando só do tamanho dos. é que na Só o realidade o que tamanho, acontece? cara. Eu acho mais elitista do que territorialista. Mas como você vai pegar o dinheiro, não importa. Ah, não, Porque lá então, eles falam assim, quanto maior é o território, eu não vou vender droga, porque a droga não me não, mas interessa. O não que me chega. interessa é vender o pãozinho. Não entra nessa Não, não seara. entra. Não, Lá, é outra então, pegada. É mas aí outra fala assim, situação. vou vender o pãozinho, Lá, vou vender o é gelo, outra vou arquitetura. vender a Sim, água de coco. sim, Eu não aí vou é vender a outra droga. conversa. Aí é Então, outra mas assim, conversa. porque o território é maior, 80 mil, 100 Sim, mil, sim. 300 mil, É, uma é comunidade. outra inicialização, é outra E cultura. aí eu escolho quem vai morar num preço maior. É. Na verdade, e ali, já que eu criei aquele território, eu vou cuidar da portaria, eu vou cuidar da internet, eu vou. Esse é o complicado. É aí é Bem, onde começa a ter os problemas. olha, gente, esse fato foi o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro que falou. Eu fiz o react, eu achei umas falas bem legais, está aqui embaixo. Tá aqui na descrição desse vídeo, esse link. Assista que vale a pena você entender o problema da criminalidade, o problema das milícias. E aqui a gente pode ter esse episódio. Se você quiser, coloca nos comentários. O Sr. Pablo volta. Puta conversa legal, cara. Me diz um negócio pra gente finalizar, cara. Qual o conselho que você dá para os militares federais, os militares estaduais, o policial, o bombeiro, o próprio policial civil que nos assiste, policial penal, o GCM nos assiste bastante? Qual o recado que você dá, cara? O principal, instrua-se. É uma coisa que a gente leva para frente é conhecimento. Hoje eu posso falar para você que eu não me arrependo de nenhuma página que eu tenha lido, não arrependo de nenhum artigo que eu tenha aprendido sobre, e não tenha medo de fazer o certo. Hoje eu vejo uma discussão muito grande na história das câmaras, eu vou entrar nesse assunto porque vai entender mais ou menos a lógica que eu quero dizer, da câmera corporal do policial militar. Quando começou essa história aqui no estado de São Paulo, eu vou falar pra você que eu acho que eu fui um dos primeiros policiais militares que tinha câmera corporal. Lembra quando lançou aquelas canetinhas espiã? Foi a primeira coisa que eu comprei na Polícia Militar depois do GPS, que a gente não tinha nas viaturas em 2001, foi uma câmera corporal. Isso evitou 99% dos problemas que eu poderia ter tido, porque eu agia dentro da lei com o conhecimento que eu tinha. Você entendeu? Se você for depender do conhecimento de terceiros, você sempre vai estar disposto a responder por algo que você não fez. Ou por algo que alguém interpretou que você fez de errado. Então, adquira conhecimento, aprenda a aplicá-lo, você entendeu?
e não precisa fazer mais do que a lei lhe obriga. A polícia militar, não, pode ser herói dentro da lei. Você não precisa, você não precisa extrapolar a lei para ser herói. Porque o que eu falo, muitas das vezes que eu vi policiais colegas meus indo bater as costas no Romão Gomes, ser preso por causa de uma ocorrência, foi porque, é um outro termo que eu sempre uso, a verdade, existe tantas quantas versões de pontos de vistas que viram essa verdade, mas a verdade verdadeira. A verdade minha não é a sua verdade, porque inicialmente o ponto de vista físico nosso já é o contrário. É o princípio da filosofia, né? Padrão. O ponto de vista do cinegrafista é outro. Nossa, o ponto de vista são várias câmeras, né, cinegrafista? Então, no caso, é um Porque ele exemplo. tá aqui, você já tá Ó, tirando essa conversa vai ser tantas verdades quantas pessoas estão assistindo ela. Não, e depende da expressão que ele captou aqui, com Sim. quem tá falando, tudo isso aí. Muda tudo. Muda Então, a tudo. verdade, ela tem tantas versões quanto pessoas estão presenciando essa verdade. Então, seja o senhor da sua verdade. Tenha conhecimento para saber se o que você está fazendo é certo, se o que estão mandando você fazer está certo, até onde está a sua competência, para que você não seja dominado por ninguém e para que você não seja obrigado a fazer coisas que você suponha não serem corretas. Então, tenha conhecimento. Foi o que eu aprendi logo cedo. Adquirir conhecimento, colocá-lo em prática e tocar a vida nisso daí. E não se arrependa. Simples assim. Puta, Pablo, uma conversa assim legal, uma conversa bacana que nós tivemos aqui no podcast. É uma das melhores que a gente teve e muito esclarecedor. A gente começou com um tema um pouco mais pesado, falamos lá num ato de agressão, Sim. talvez aí tortura, né? Mas depois a gente foi falando da polícia, das ocorrências, como que é dado direito dentro das unidades militares e você deu uma aula aqui, cara. Você deu uma aula, cara. Você deu uma aula aqui Eu de direito gosto muito. administrativo. Eu cara. dentro a gente tem... E quem perdeu foi a polícia de você ter saído, né, cara? Esse relacionamento meu com os policiais e meus clientes, eu sempre tento ir além da relação advogado-cliente, mas passar um pouco de conhecimento para o cliente. E você está advogando para os militares aqui no estado de São Paulo? Isso, hoje no estado de São Paulo eu advogo diretamente... Policiais também, policiais civis? Policial militar, policial civil no procedimento administrativo, que vai entrar dentro do direito administrativo. Okay. Qualquer funcionarismo público, esfera municipal, estadual ou federal. GCM também? GCM também. Legal, tem bastante atuação dentro da GCM. Ele entra na esfera municipal também. Cada prefeitura tem sua lei orgânica, sua instituição, né? mas no geral o princípio jurídico é o mesmo. Eu vou deixar o contato do Dr. Pablo aqui embaixo, o WhatsApp dele. Liga, se você gostou, quer conversar alguma coisa mais particular que não tem a ver com os comentários, conversa com ele, bate o papo. Ele falou que faz o pro bono. Ou não é assim? Sim, é pro bono sim. Cara, eu acho que por isso você que tá com o SJ um dos motivos hoje de eu estar dentro do direito penal militar ou do direito administrativo é trazer para os nossos policiais militares... Você tem noção que o pessoal vai te ligar, né? Sem problema nenhum. É o que eu expliquei, dentro daquilo que eu consigo, que é meu conhecimento, auxiliar um companheiro de farda, para mim vai ser uma satisfação. Que legal. Mas eu preciso de um auxílio seu aqui, doutor. Tem os custos básicos de deslocamento, eu não vou ter prejuízo, vamos lá. Eu não vou ter prejuízo. Né? Mas você não vai pagar os honorários. Tá dentro do escopo de orientação, vai ser gratuito, não tem discussão. Cara, vou deixar... Você tem dúvida, pode mandar mensagem. Ligar? Às vezes, agora que a gente tá falando com um monte de gente, pode ser que eu demore um pouco mais para responder todo mundo. Mas eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu gosto de transferir esse conhecimento. Mas você promete que você não vai... Os spoilers, você vem aqui. Claro, então, no WhatsApp a gente não conta. No WhatsApp não vai rolar os spoilers. Eu não conto as histórias dos meus clientes pros outros clientes, pode ficar tranquilo. Ó, Pablo. Mas é isso daí. Se precisarem, pode mandar mensagem, se tiver dentro da dúvida a gente responde. Eu sou uma pessoa muito atuante dentro do direito administrativo, na defesa do ato administrativo, dentro do direito penal militar, na defesa do crime militar ou em geral, você entendeu? Eu não tenho muito essa ação no direito civil com essas ações da lei, eu acompanho, tenho sim. Do Ali? A gente tem aqui vários advogados independentes. Vários advogados. Acho muito importante que tudo que é direito seu você vá atrás, tenha conhecimento do que é seu direito, corra atrás, procure um profissional especializado para te dar assistência, porque a gente também não pode ser passado para trás por ninguém. Claro. Você entendeu? Então, assim,
vai atrás, corre. Eu trabalho muito com o direito previdenciário do policial militar, Isso é legal. principalmente do policial militar que foi policial Você militar. atende Hoje não é. veteranos e Atendo pensionistas? veteranos. Então, Veteranos, tá. pensionistas, ex-policiais militares, porque é uma coisa que muito policial militar não se atém, né? Eu tenho um colega meu que ele foi mandado embora da polícia com 29 anos de polícia. Dentro da legislação comum, ele pode se aposentar com 25 anos de insalubridade. Então, a luta nossa hoje se ele conseguir mais, hoje ele trabalha também no serviço insalubre, completando os 30 anos de serviço insalubre, ele aposenta como se o policial militar fosse. Não dentro da SPPREV, dentro do INSS, com o teto que ele contribuiu. Então a Que gente vai tem. ser os 7 mil e pouco, vai bater, porque o policial ganha mais do que isso, mais né? ou menos isso daí. 8.500, acho Ele que ficou não. um pouquinho abaixo do teto, mas no caso dele. Fica Cara, bem legal. foi um bate-papo muito legal. Queria agradecer, Pablo, por ter vindo aqui. Eu sei do seu deslocamento. E se você gostou, cara, se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. 80% das pessoas que assistem o nosso canal, por incrível que pareça, não são inscritas. Então, essa é a chance de você descer, se inscrever. E agradecer você que está me assistindo a Unifecaf, que é patrocinadora desse episódio. A Unifecaf é um centro universitário, ela tem cursos presenciais e online no Brasil inteiro e tem o menor custo de mensalidade para policiais e a família policial e militar, isso daí é uma mão na roda. E tem os cursos aí de pós-graduação, de extensão aí que muitos GCMs, muitos policiais precisam para a progressão na carreira. Conhecimento nunca é demais. É Eu isso já aí. fiz 2 pós de direito penal militar. Ajuda, né? Quando iniciamos. Sempre se atualizando, sempre adquirindo conhecimento. Se você tem a oportunidade de estudar, principalmente da sua casa, nossa, é uma beleza daí do seu tempo. Tem lá o presencial e tem o híbrido e tem o online que hoje veio para ficar, né? Hoje tudo é online, né? É isso aí, doutor. Porra, cara, conversa legal. Obrigado. Eu que agradeço. Deixa o like, se inscreva no canal, fala com ele no WhatsApp que tá aqui embaixo. Valeu.